Oi, chegamos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região. E a gente também conversa sobre tudo o que acontece no mundo e de alguma forma afeta a nossa vida. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Eu já começo trazendo alguns destaques da edição desta terça-feira com os nossos repórteres que já estão aqui posicionados. A agente de saúde foi presa após quebrar um vidro da UBS em que trabalhava com uma pedra. Kátia Gomes. Viviane, a imagem é impressionante. Esse caso foi ontem à tarde, por volta das 4h45. A imagem mostra a mulher pegando uma pedra, atirando contra a porta de vidro. Depois ela caminha e aparentemente reclama. Daqui a pouquinho a gente volta, Viviane, com todos os detalhes dessa história e explicar por que essa mulher teve essa atitude. A gente quer entender, né? Obrigada, Kátia. Até já. Polícia procura uma pessoa encapuzada que colocou fogo em um carro no Paranoá Parque. Bruno Silveira. As imagens do circuito de segurança interna lá do Paranoá Parque mostraram o momento em que esse suspeito vem andando pela rua tranquilamente, para em frente ao carro, observa o movimento em volta e de repente tira de um saco de papel, de um saco plástico, um galão que a gente imagina que tem ali uma gasolina e começa a colocar fogo nesse veículo. A polícia segue procurando esse suspeito e a gente volta daqui a pouco para trazer mais informações sobre esse caso. Que loucura, hein? Até já, Bruno. E hoje, 10 de outubro, é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher e vamos mostrar como andam as ações para garantir a segurança de todas nós. Vanessa Vitória. Que sonho seria se a gente pudesse noticiar que hoje é o Dia Mundial que não acontece mais nenhum crime contra as mulheres. Acabaram os homens agressores, eles mudaram de vida. Mas, infelizmente, ainda não chegou esse dia, Vivi. E daqui a pouquinho a gente vem com os detalhes, inclusive de dispositivos que auxiliam essas mulheres a seguirem a vida depois de serem vítimas, por exemplo, de uma tentativa de feminicídio. É já já. E a gente espera que com essas ações, essas campanhas, esse dia chegue, né, Vivi? Até já. E hoje também faz 3 anos da morte da médica Sabrina Nominato. Um caso cheio de mistérios e ainda sem respostas. Nós vamos começar a mostrar hoje trechos de uma reportagem que vai trazer depoimentos inéditos da família e também detalhes da investigação, tratada inicialmente como um acidente, mas que pode indicar feminicídio. Participe comigo do jornal, mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp, aqui na tela para você, 996232421. Você também pode seguir a gente no nosso Instagram, nosso perfil é o @SBT Brasília. Segue a gente, manda sua mensagem, uma sugestão de reportagem, comenta as notícias que a gente traz aqui ao longo do jornal. Diz de onde você é, da onde você está falando, o seu nome, para eu poder ler aqui enquanto a gente passa essa reportagem. E manda aquela sua foto também acompanhando o nosso jornal para você se ver aqui comigo. A gente se sente mais perto um do outro, eu quero estar cada vez mais perto de você, porque sua voz é muito importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é terça-feira, 10 de outubro. Vem comigo? Já estamos no ar. E a gente vai começar com esse assunto que traz aí uma indagação, né? Uma cena que a gente fica tentando entender o motivo. Uma pessoa encapuzada colocou fogo em um carro lá no residencial Paranoá Parque. As câmeras de segurança flagraram o momento em que esse criminoso chegou, olha só, com um galão em um saco. Depois, pouco tempo depois ali, ele coloca fogo nesse veículo. A gente está vendo ali no cantinho da tela, né, que ele começa ali com esse... Depois, olha só como é que ficam as chamas, ficam bem altas ali, acabam se espalhando, atingem outro carro também. E a gente vai conversar com o repórter Bruno Silveira, que tem mais detalhes desse caso pra gente. Bruno, boa tarde para você, bem-vindo. A polícia já conseguiu identificar esse criminoso com as imagens dessa câmera de segurança?
Olha, Vivi, mesmo com toda essa imagem que a gente vai acompanhar, a polícia ainda não conseguiu identificar esse suspeito de incendiar esse carro, porque como você falou, e a gente vai ver no vídeo, ele está completamente encapuzado, então foi uma ação premeditada ali em que ele tomou todos os cuidados para não ser identificado. Uma boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Esse caso, Vivi, é muito estranho, porque a gente vê pelas imagens da câmera de segurança que esse suspeito, ele vem andando pela rua e aí ele para em um carro específico. A sorte é que tinha exatamente uma câmera de segurança ali próxima, né, em cima do local onde esse carro estava estacionado, para mostrar toda essa ação. Quando esse suspeito chega, ele dá uma olhada, olha o redor ali para ver se não tem nenhuma movimentação e vem andando com a sacolinha, a sacola de plástico e dentro um galão. Aí ele abre essa sacola, tira esse galão de dentro da sacola e coloca em cima do para-brisa desse primeiro carro. E aí ele dá mais uma volta, dá mais uma olhada, mexe na sacola, aí dá pra gente perceber pelas imagens das câmeras de segurança que ele puxa ali como se fosse um isqueiro e espera o momento certo. Aquele galão ali no para-brisa provavelmente já está derrubando o líquido que ele usou para iniciar a combustão desse incêndio. Ele tenta uma vez, tenta outra, sempre tentando acender e se afastando para as chamas não pegarem nele, até o momento em que ele realmente consegue então iniciar o fogo. E o fogo começa bem rápido, e assim que ele acende ali, incita o fogo a começar, então já tem uma semi-explosão ali, as chamas já começam a subir, tanto que ele se assusta, sai correndo para fugir das chamas e também para fugir do crime que ele está cometendo. E aí, Vivi, essas chamas, elas se alastram. A intensidade dessas chamas, ela é tão forte que até a imagem das câmeras de segurança, elas ficam ali meio que mais escuras de tanta luminosidade que esse incêndio provocou. E essas chamas pegaram nesse primeiro carro e elas se alastraram pelo estacionamento e acabaram pegando também um outro veículo que estava parado ali do lado. A nossa produção, sempre muito eficiente, conversou com algumas pessoas envolvidas nesse incidente, Vivi. Eles falaram com o síndico do prédio, ele explicou que o carro de uma dessas vítimas, foram dois carros. Um desses carros, um dos donos, ele é Uber e ele não sabe exatamente, o síndico explicou, que não consegue dizer quem é esse suspeito, porque não dá para ver pelas câmeras de segurança. A polícia, então, trabalhando nessa identificação desse suspeito. O motorista também, o dono do carro, também conversou com a gente, ele confirmou que é Uber, falou que tem outra fonte de renda para complementar então esse serviço dele, então não vai ficar sem trabalhar, ainda bem, vai conseguir seguir as suas atividades, tirando ali o seu dinheirinho e vai então abrir um boletim de ocorrência. Esse vai ser o segundo boletim de ocorrência, Vivi, aberto sobre esse caso, porque um primeiro já havia sido aberto lá na 6ª Delegacia do Paranoá, que está investigando esse caso, uma mulher de 36 anos que se identificou então como uma das outras vítimas, nesse caso, dona de um dos outros veículos. Então, a partir dessa primeira denúncia, do primeiro boletim de ocorrência, e agora, com as imagens da câmera de segurança e o outro boletim de ocorrência do outro carro que foi atingido por esse incêndio, então, os agentes da Polícia Civil da 6ª Delegacia lá do Paranoá vão tocar então toda essa investigação para descobrir, Vivi, por que esse suspeito fez isso, quais foram as motivações, se existia ali alguma rixa, alguma briga antiga com algum outro morador, entender por que um cidadão, no meio de uma madrugada, ele invade um estacionamento de um residencial e taca fogo em um veículo sem motivo nenhum, Vivi. Ainda tem muita coisa para a polícia investigar e eles vão fazer o trabalho eficiente de sempre para o quanto antes identificar esse suspeito e conseguir chegar até ele para esclarecer todo esse caso e por que ele trouxe tantos transtornos para as vítimas. Os moradores lá, Vivi, antes de eu devolver para vocês, eles reclamam que falta muita segurança naquela região do Paranoá Park. E a gente consegue ver pelas imagens que é um lugar meio escuro, meio ermo, não tem ali uma ronda da polícia. Então essa reclamação dos moradores sobre a falta de segurança, a gente consegue ver refletida perfeitamente nesse caso desse suspeito que incendiou esses veículos estacionados, Vivi. Pois é, parece até que não tem muita iluminação ali naquele local. E agora que loucura, né? Você vê, o homem coloca o fogo nesse carro, que se espalha essa chama, acaba atingindo um outro, que atrapalha uma pessoa que é motorista de aplicativo, apesar de ter outra renda, acaba comprometendo uma renda que ele já estava contando com ela. E agora a gente vê, olha só o estado que ficou o carro.
Então, assim, é uma situação muito complicada. A gente, inclusive, está com o número na tela, 197, porque a polícia está investigando, a gente continua nesse caso. A gente traz, inclusive, para que se você souber de alguma informação, apesar de ele estar ali com capuz, a pessoa consegue identificar de alguma forma que pode ajudar a polícia. E muitas vezes somos nós, aqui, a gente mostrando esse caso. E você, que depois tem coragem de ligar para o 197 e ajudar nessa investigação, não precisa se identificar. Olha o estado que ficou esse carro. Bruno, obrigada pelas informações. Até já, viu? E hoje, dia 10 de outubro, é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data foi criada, gente, em 1980 e ainda tem muito trabalho a ser feito em todos os setores da sociedade para que esse mundo seja um lugar mais seguro para todas nós, mulheres. Dados da Organização Mundial de Saúde, para a gente ter uma ideia aqui, afirmaram que o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo. Aqui no Distrito Federal, a gente tem vivido isso, né? Um dos anos mais violentos para as mulheres desde que o crime de feminicídio começou a ser tipificado. Foram 28 casos. Quase todos os dias a gente tem falado aqui sobre esse tipo de violência, também sobre outras formas de violência contra a mulher, como a violência psicológica, moral, até patrimonial. Aproveitando esse gancho, então, desse Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, nós vamos conversar ao vivo com a delegada Mariana Almeida. Ela que é uma das delegadas que estão à frente da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. E quem está com ela é a repórter Vanessa Vitória. Bebê, bem-vinda, viu? Boa tarde para você. E por que a gente vai ter essa conversa? Porque mais do que falar sobre os crimes, é preciso a gente falar também sobre soluções, os canais de proteção às mulheres. E é isso que você vem trazendo para a gente, né, Vanessa? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, com certeza. Inclusive, nós mostramos recentemente sobre o Viva Flor, o dispositivo com o botão de pânico, que inclusive, né, passou a ser liberado pela Justiça para que a própria Polícia Civil faça a análise e entenda quem tem necessidade ou não de sair da delegacia levando esse dispositivo. Agora, Vivi, antes até de chamar a doutora Mariana, que está aqui ao meu lado, eu queria falar com relação a dados da Secretaria de Segurança Pública, que faz um levantamento aí desde que o crime começou a ser tipificado, né? As mortes das mulheres começaram a ser tipificadas assim, quando há um contexto de violência doméstica e tal, em 2015. E aí, esse levantamento traz 175 casos e faz uma análise de 172 homens, que são os agressores aí. Eu estava até falando com a doutora Mariana, a gente estava tentando bater os 175. Deixa eu dar boa tarde para ela, que eu falo disso. Boa tarde, delegada. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Então, a gente estava aqui fazendo essa continha porque são 175 mulheres mortas, 175 vítimas e 172 agressores. E aí você me falou que nessa conta acaba entrando alguém que estava no cenário, no contexto ali. Isso, esse número de vítimas é maior do que o número de agressores, porque existem casos em que mais de uma pessoa é vitimada por um só agressor. Às vezes, não apenas a mulher, mas às vezes algum familiar, algum parente dela que estava nesse mesmo contexto. E aí, Vivi, dentro desse cenário da análise feita ali pela Secretaria de Segurança Pública, a gente tem a idade dessas mulheres que mais morreram, e aí fica entre os 30 e 37 anos. A idade média é de 37 anos. Para os homens também, 37 anos é a média de idade que um homem acaba cometendo um crime desse. Só que um ponto que chama a atenção, Vivi, eu estava olhando com relação à questão financeira dessas mulheres, a escolaridade, tanto das mulheres quanto dos homens, a escolaridade fica bem perto, fica ali no ensino fundamental, tanto para as mulheres quanto para os homens, mas nem todas são tão dependentes financeiramente, dentro de um contexto ali. E um outro ponto é que a maioria dos crimes acontece dentro de casa, isso é mais de 70%, e com o uso de arma branca. Então é aí que eu quero pedir para a doutora Mariana explicar, porque Vivi, é um crime muito complicado, porque não há um policial dentro de cada residência e nem sempre há uma arma de fogo. É ali na gaveta da cozinha que muitas vezes esse homem pega a arma que vai utilizar para matar essa mulher. Então é um crime complicadíssimo, né, delegada? Por mais que vocês estão atuantes, é um cenário dificílimo de prevenção.
Exatamente. Os levantamentos que nós realizamos mostram que cerca de 80% dessas mulheres que foram vítimas aqui no DF informaram isso de violência doméstica, né, no geral. Essas mulheres informaram que não são dependentes financeiramente desses agressores. Então, a maior causa de que elas continuam se mantendo nesse relacionamento é em razão da dependência emocional. E como é um crime que na sua maioria acontece dentro de casa, com a utilização de uma arma branca, que seria uma faca, por exemplo, que todo mundo tem ali à disposição, o que isso nos revela é que nós precisamos de medidas que evitem que essa situação, que essa relação chegue até esse ponto. Ou seja, a gente precisa quebrar esse ciclo violento e retirar essas mulheres desses relacionamentos abusivos antes que, infelizmente, eles evoluam para o feminicídio. E delegada, e aí como é que funciona? Até porque a gente sabe que muitas acabam não denunciando ou por causa dessa dependência. Eu vou até falar com a Vivi, que eu não sei se a Vivi lembra disso, mas no mês passado, se não me engano, logo no comecinho, Vivi lembra que eu fui na casa de uma mulher lá em Santa Maria, que o homem tinha colocado fogo na casa com ela dentro, e ela estava chorando, ela desistiu de entrar com a gente ao vivo, e ela estava chorando não porque a casa tinha pegado fogo, mas porque ele não estava com ela. Não sei se a Vivi lembra disso. Ele tinha cortado a orelha dela com uma faca que ele passou o dia todo amolando. E eu falei pra ela assim, você tá chorando porque queimou sua casa? E ela falou, não, eu tô chorando porque todas as vezes que ele me agrediu, ele voltou pra reatar comigo e dessa vez ele não veio. É assim, é complicadíssimo, Vivi, é muito complicado justamente essa dependência. Você lembra disso? Exatamente, e a gente até sempre traz aqui esse detalhe, né? A gente destaca que é importante a mulher ela se valorizar, porque senão essa violência ela continua chegando até a via de fato, como a gente vem falando aqui. A gente fala sobre as tentativas, quantas tentativas, né? E muitas vezes chega até um feminicídio, que é quando realmente o companheiro mata essa mulher, porque ela acabou dando outras chances, ou teve medo, ou nesse caso, ela realmente não queria acabar um relacionamento. E é esse ponto que a gente precisa, inclusive, né, perguntar para a delegada, para ela explicar para a gente quais são as formas ali de realmente a mulher conseguir se proteger, né, Vanessa? Delegada, boa tarde, não sei se ela está me ouvindo aqui, mas que a gente possa, então, incentivar e estimular essa mulher a se valorizar, porque é a partir daí que ela vai conseguir colocar o fim no relacionamento. Então, Vivi, a gente entende que essa violência contra a mulher é uma violência multifatorial, ou seja, existem várias causas aí por trás, tanto essa sociedade patriarcal que nós vivemos, essa questão de dependência emocional, em alguns casos também a dependência financeira. Então, o que precisa ficar bem claro é, por exemplo, quando essa mulher chega até uma delegacia, que ela se encoraja a denunciar essa situação que ela está vivendo, aqui, tanto nas DEANs quanto em qualquer outra delegacia aqui no DF, ela além de fazer o registro dos fatos criminais, né, que vão ser apurados, essa mulher também recebe encaminhamentos para a rede de proteção, porque essa violência ela é tratada em rede. Então, por exemplo, ela pode receber um encaminhamento psicológico para algum órgão que vai atendê-la nesse ponto, um encaminhamento para a área jurídica, que vai resolver alguma questão relacionada a divórcio, guarda dos filhos, ou então também um encaminhamento para assistência social, que pode ser verificado se ela tem direito a algum benefício para ela conseguir se afastar desse agressor e retomar a vida dela. Então, é feito todo esse acolhimento quando ela vem registrar esse crime que ela está sendo vítima, e também a gente pode requerer a medida protetiva que o juiz vai deferir, analisando ali a circunstância que ele não se aproxime dela, não faça nenhum contato. E também, como foi falado, agora na DEAN 2, a gente pode, inclusive, para as vítimas aqui da região da Ceilândia, já entregar esse dispositivo do pânico, né, do projeto Viva Flor, para que ela já saia da delegacia se sentindo também um pouco mais segura, que se esse agressor se aproximar dela, ela pode acionar esse dispositivo, que a primeira viatura de polícia que estiver na proximidade vai atendê-la imediatamente. Delegada, e até vencer o medo de denunciar e também vencer aquele pensamento que fica falando, não denuncia, não vai dar em nada. Isso, como eu expliquei, ainda que o crime
não vá levar eventualmente à punição que essa vítima pressupunha ali, né? Porque tem uma questão toda de um processo que ainda vai correr. Existem outras medidas e outras situações que vão proteger essa mulher e que às vezes vão ser mais importantes ainda para tirar ela desse ciclo violento, né? Como, por exemplo, esse apoio psicológico que ela precisa para entender essa situação de violência que ela está passando. Delegada, muito obrigada. E Vivi, é isso, é um pouco do que eu falei no comecinho do jornal. Nosso sonho, com certeza, que parece uma grande utopia, é chegar o dia que a gente vai noticiar que acabou, que a gente não tem mais mulheres morrendo aí, vítimas de feminicídio. E um outro ponto, um outro dado, Vivi, complementando a Secretaria de Segurança Pública, é que a maioria dessas mulheres que morreram por causa disso, os homens disseram que mataram por ciúme ou posse. Então, são aqueles que se sentem donos, proprietários daquelas mulheres. E mesmo com o fim do relacionamento, eles não desistem de serem os possuidores. Então, com certeza, a gente segue aí noticiando medidas protetivas, noticiando que essas mulheres podem procurar uma casa-abrigo, é um apoio. Infelizmente, a gente fala da casa-abrigo e elas se assustam um pouco, porque parece que a prisão é para elas e não para eles, mas não é bem assim, é uma segurança, é uma proteção mesmo, para que elas passem um tempo longe e consigam realmente reconstruir a vida com esse apoio todo, porque é melhor reconstruir do que perder, né, Vivi? Exatamente, é por isso que é tão importante a gente trazer também num dia como hoje essas alternativas que as mulheres têm. Então, assim, na dúvida, procura uma delegacia, lá eles vão saber te orientar, como agora a delegada Mariana explicou pra gente aqui, que são tantas opções ali que ela tem para se sentir mais seguras. E outra coisa é que a gente sempre reforça sobre aquela questão dos sinais, né? O primeiro sinal ali, a ela já tem que ficar atenta para poder sair dessa relação aí tóxica. Obrigada, Vanessa, agradecer também a delegada por mim e daqui a pouco a gente conversa mais sobre outro assunto. Até já. Em Lusiânia, uma mulher foi morta pelo companheiro com golpes de facão. A gente falando aqui, né, sobre esses casos de violência. Segundo familiares desse casal, o relacionamento afetivo era conturbado, cheio de idas e vindas. E a Kátia Gomes está com as informações desse caso. Conversa com a gente agora ao vivo, lá de Lusiânia. Kátia, boa tarde para você, bem-vinda. Olha só, existe inclusive a suspeita de que uma das motivações desse crime aí também tenha sido o uso excessivo de drogas. Sim, Viviane, infelizmente, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A vítima, que se chamava Viviane Maldonado, tinha 32 anos e o assassino foi o namorado dela, que se chama Matheus de Jesus Rodrigues, de 20 anos. Apesar da pouca idade, os dois já estavam juntos desde que ele tinha 14 anos de idade. Então, ele começou um relacionamento com ela quando ele ainda era menor de idade. Durante todos esses anos, né, durante os 6 anos, eles tiveram um relacionamento bastante conturbado. Ele era muito ciumento e na madrugada de domingo ele acabou assassinando a namorada com um facão. E a discussão entre o casal começou ainda no sábado, porque a Viviane tinha saído com algumas amigas para beber e aí ele, enciumado, começou a ligar para ela, querendo encontrá-la. Esse encontro acabou sendo em um beco ali próximo à casa dos dois, porque eles eram vizinhos. E, infelizmente, ele acabou esfaqueando ela várias vezes. Segundo informações, né, que ainda não foram confirmadas, mas informações que amigos receberam, é que ela teria recebido pelo menos 40 facadas. A gente não conseguiu confirmar essa informação, mas ela realmente foi morta com várias facadas, uma crueldade. O Matheus, o namorado, ele chegou a fugir, mas foi preso logo depois pela polícia e ele ainda estava com a arma do crime, né? Esse facão. Bom, eu vou conversar agora com uma amiga da Viviane que está aqui. Ela pediu para não ser identificada, mas ela conhecia a Viviane desde criança, então ela acompanhou todo o relacionamento, acompanhou toda a vida ali, né, a adolescência e também a vida adulta da Viviane, e ela consegue explicar melhor para a gente sobre esse relacionamento. Eles estavam juntos ali mais ou menos 6 anos, ele começou a se relacionar com ela, ele era adolescente, tinha 14 anos, foi, né, preso ali agora com 20 anos. Como que era o relacionamento dos dois? Ela sempre relatava que queria sair daquele relacionamento, que era um relacionamento abusivo,
E ele sempre fugia e depois voltava, procurava ela acabava se rendendo. Mas ela sempre comentava comigo, quero sair e não consigo, eu não sei o que me prende a ele. E depois que ela teve esse envolvimento com ele novamente, ela comentou comigo que a vida dela tinha virado um inferno, que ela tinha sido assaltada, que ela estava perdendo amigos mais próximos, mas ela não estava conseguindo sair daquele relacionamento. Eu tô nervosa. Eu acredito que seja difícil falar sobre isso, até porque ela foi enterrada ontem, né? Você como amiga, né? Nunca imaginou que isso pudesse acontecer? Eu falava pra ela ter cuidado, eu falava, Viviane, toma cuidado, mas de forma tão cruel, eu não imaginava que esse assassino teria essa capacidade de golpear ela com tantas facas. Ontem no velório foi uma cena mais triste que eu vi na minha vida. O rosto dela todo esfaqueado. Eu acho que ninguém merece morrer assim, gente, independente de sexo, independente de religião, independente de raça. A gente quer justiça, que ele permaneça na cadeia e pague por tudo que ele fez. Agora, a Viviane, ela é uma mulher trans. Por causa dessa opção dela, existia algum conflito com o namorado em relação a isso? Ou ele aceitava bem a opção dela? Ela falava que ele gostava dele, mas não aceitava ela por ser amigo de infância, vizinho, por ela ter a sexualidade dela. Porém, ele também não deixava ela em paz. Foi aí que ele ligou pro celular, ligou para ela através do celular da mãe dele, querendo encontrar. Então ele já queria matar ela, já estava revoltado, já queria matar ela. E encontrou com ela no beco, né? Então ele foi muito covarde, Infelizmente, os vizinhos não conseguiam fazer nada porque estavam com medo dele. Ele estava com uma faca muito grande na mão. O que todo mundo pôde fazer foi apenas ver e depois ligar para a polícia. Só para a gente voltar e entender o contexto, como tudo aconteceu. No sábado, ela estava com amigas, bebendo. Os dois ainda tinham relacionamento, eles não estavam separados. Não. Como que aconteceu tudo? Ela estava morando só e ela comentou que ele estava dormindo lá sempre. Ele saiu para trabalhar e voltou. Ele falou que ia dar um dinheiro para ela e não deu. A revolta dela foi essa. Ela foi tentar falar com ele, ele não deu dinheiro. Depois ele ligou para ela tentando encontrar com ela, que foi aí que aconteceu. Então ele já estava querendo mesmo matá-la. Quando ela foi encontrar com ele, a informação que a gente tem é que ela teria feito uso de drogas. Você acha que ela criou coragem de encontrar ele ali num beco escuro, né? Porque ela consumiu? Talvez, né? O álcool e a bebida induz muito, né? E ela amava muito ele. Eu acho que essas mulheres em vulnerabilidade, elas são muito apaixonadas e pelo álcool, pela droga, se deixou levar, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Agora você comentou que ele tinha uma certa questão com a opção dela de virar uma mulher trans. Como eles eram vizinhos, ele conhecia ela já há muitos anos. Quando eles começaram a se relacionar, ela estava nessa fase de transição, né? Assim, a gente tenta entender o que motivou, né, tudo isso, por ele ter ficado tão agressivo com ela, ter batido nela outras vezes. A mãe dele relata que ele tem esquizofrenia, porém também fazer uso de droga. Ele já tentou estrupar a própria irmã, já tentou matar a própria mãe. A própria mãe já chamou a polícia para ele, mas ninguém contia ele, porque eu acho que ele tem um laudo de esquizofrenia e a polícia deixava sempre de lado. E juntou a loucura dele, né, a doença dele, a possessividade dele, de não fazer o tratamento correto, né, que ele estava fazendo tratamento no CAPS. E nesse dia também ele usou droga e teve um surto mesmo e fez o que fez. Viviane, que história complicada, né? A Viviane trabalhava como cabeleireira, tinha, né, sonhos pela frente, uma mulher nova, 32 anos apenas, e acabou morrendo dessa forma. Pois é, um relacionamento conturbado e que eles não escondiam que isso acontecia. Os amigos, a família, eles tentaram fazer com que realmente esse relacionamento terminasse, chegaram, inclusive, de repente, a denunciar em algum momento. A gente vem falando sobre a importância, né, de a gente falar, não tem que meter a colher em relacionamentos, mas ultimamente a gente tem visto que é importante cada um tentar ali, de alguma forma, ajudar a que um relacionamento não termine dessa forma.
Eles chegaram a denunciar em algum momento ou a tentar falar com ela, né, assim, que fariam isso se ela mesma não fizesse, enfim. A família chegou em algum momento a fazer denúncias contra ele em relação a essa violência? Como que a família dela agia com o namoro dos dois, sabendo que ela era agredida? Ela só tinha mãe e uma irmã. A mãe dela não sabia desse relacionamento dos dois. A mãe dele sabia, a mãe dele sempre esteve ciente de tudo. Também era contra o relacionamento, falava para ela sair perto dele, falava para ele sair de perto dela, mas ele sempre ia atrás dela ou ela sempre ia atrás dele. Ela falava que gostava muito dele, era uma coisa que prendia, que ela não conseguia sair. A gente percebe, né, Viviane, nesse caso aí, uma dependência emocional mesmo, uma pessoa que gostava, era apaixonada e confiava que ele pudesse mudar, né, a atitude dele, o que infelizmente não aconteceu e foi só piorando ao longo dos anos de relacionamento. E o que a gente percebe, é muito difícil a pessoa mudar depois de tanta agressividade e violência, né? Obrigada, Kátia, pelas informações, viu? E olha, gente, na madrugada de hoje, funcionários de uma fábrica de cimento que fica na Fercal passaram por um susto. Um incêndio tomou conta de uma das torres que são responsáveis pela fabricação do cimento. A brigada de incêndio da própria empresa começou a apagar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. E foi necessário que os militares usassem uma técnica de resfriamento para evitar novos focos de incêndio. Nenhum funcionário se feriu, ninguém precisou ser levado para o hospital, isso é boa notícia, né? E toda a operação durou cerca de 3 horas. E dia 10 de outubro de 2020, a médica Sabrina Nominato, de 37 anos, ela foi achada sem vida na casa dela, em um condomínio no Lago Sul. São 3 anos de angústia e sofrimento. Em cada dia, viu? Cada dia que passa é uma dor para essa família que só quer que a justiça seja feita. A investigação ainda não foi concluída, viu? Para vocês entenderem aí. É um caso que tem 2 novos desfechos intrigantes que nós vamos questionar. Sabrina Nominato, ela foi morta ou foi um acidente que aconteceu com ela? Em maio de 2022, o laudo da Polícia Civil detectou indícios de sangue em um pedaço de tecido no banco traseiro do carro do companheiro da vítima. E em agosto deste ano, o laudo do IML apresentou novas informações sobre, inclusive, o horário da morte da médica, que contradiz o depoimento do marido. E tantos anos se passaram, né, e ainda sem uma resposta para poder acalmar o coração desses familiares, dos parentes. E essa é uma reportagem especial que o repórter Maicon Leão traz pra gente. Ela estava desfigurada. Ela estava toda machucada, toda demaciada, toda cheia de hematoma. Eu não queria nem que o velório fosse de caixão aberto. Só que a minha mãe quis, meu pai quis. Nossa família acabou. A Sabrina morreu, acabou com todo mundo. A gente não tem vida mais. A gente não consegue viver. É muito complicado de viver assim. Sem ter pelo menos um sim ou um não. Eu não quero mais reviver essa história, eu só quero que alguma coisa seja feita. Difícil, né? A matéria completa, com todos os detalhes sobre a morte da médica Sabrina Nominato, sobre toda a investigação, você vai acompanhar na semana que vem, na reportagem inédita do repórter Maicon Leão. Olha, a gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, você me espera. Enquanto isso, deixa eu só colocar aqui também o nosso contato no telão. Olha, você pode mandar para a gente a sua sugestão de reportagem, pode mandar também uma foto acompanhando a gente para se ver aqui, 996232421, já salva aí no seu celular. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas fotos que já chegaram aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? Espera, rapidinho, a gente já volta, porque a gente tem conversa ainda até quase 2 da tarde, hein? Até já!
Hora daquele momento que a gente gosta aqui de ficar se sentindo mais perto um do outro, que você manda aquela foto assistindo ao jornal, e aí eu coloco aqui no telão para você se ver. Nosso número é o 996232421, você já salva aí no seu telefone para você fazer a mesma coisa, hein? Tirar uma foto, manda pra gente, diz o seu nome, de onde você é, pra gente se sentir mais perto. Deixa eu começar logo aqui com uma foto. Aqui é nosso perfil SBT Brasília no Instagram, você também pode se conectar com a gente por lá. Eu tô chamando agora já nossas fotos justamente porque, olha só, gente, a Alicia mandou essa foto linda aqui e ela disse: Oi, Vivi, assisto todo dia, mas como tenho que ir pro colégio, não vejo a minha foto. Eu entro 1h da tarde e não vejo. Ela que é lá do Gama. Alicia, olha, 12h20 agora. Então a gente colocou essa fotinho, espero que você esteja assistindo, tá bom? Porque eu adoro ter a sua companhia. E aí você já pode se arrumar agora tranquilo, ir pra escola, contar que você já se viu aqui no SBT Brasília primeira edição. Júlia Cruz colocou ali, olha, amo o SBT, amo você, que bom, Júlia, ter essa companhia também, um beijo enorme. Quem mais que a gente vai mostrar aqui? Dá tempo de mostrar mais um pouquinho? A Keila. Boa tarde, Vivi, amo seu programa, não perca um dia, você é maravilhosa. Obrigada, Keila, você que é aqui acompanhando a gente, viu? Vamos lá, olha só, quem mais que mandou fotinho? Cristiane e Clarice. A gente colocou ali, né, os dois nomes, porque a Cristiane mandou: olá, boa tarde. Olha quem tá assistindo, Vivi. A Clarice, gente, olha só que fofura. Pituquinha demais, com uma carinha boa ali, acompanhando o nosso jornal. Muito obrigada. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazendo aqui mais fotos que vocês vão mandando pra gente, viu? É muito bom ter essa interação aqui. Obrigada por estarem participando com a gente. Bom, olha só. Vamos continuar aqui com as notícias de hoje. O Ministério Público, ele recomendou à Polícia Civil do DF que instale um aparelho GPS nas viaturas. Qual que é o objetivo disso, né? É aumentar o controle e evitar que policiais façam um uso particular de um veículo que é público e que deve ser utilizado apenas em serviço. Quem tem os detalhes pra gente é o Fabiano Bonfim. Fabiano, bem-vindo. Boa tarde para você. Olha só, Fabiano, conta aqui pra gente. Esses são inúmeros os casos, né, que o Ministério Público tem aí de viaturas sendo usadas de forma indevida. Exatamente, Vivi. São inúmeros os casos apresentados pelo Ministério Público para justificar a recomendação da instalação de aparelho de geolocalização, né, nas viaturas da Polícia Civil do DF. Obrigado aí pelas boas-vindas. É o seguinte, Vivi, a grande questão é que essas viaturas estão sendo utilizadas de um modo irregular e o Ministério Público pede à Polícia Civil que faça um controle mais efetivo do uso das viaturas. E por quê? Olha só os casos que o Ministério Público apresentou. Teve um caso de um policial que foi preso em flagrante porque bebeu e dirigiu a viatura. Aí o policial foi para a delegacia não para trabalhar, mas para ser preso, porque estava infringindo a lei. Também teve caso de outro policial que se envolveu num acidente e dentro do veículo estava a namorada dele. Uma viatura da Polícia Civil não pode ser utilizada para transportar parente, nem pode ser utilizada para transportar namorada, mãe, pai, nada disso. Tem que ser utilizada para transportar apenas quem está sob custódia, quem está detido ou outro policial, né? E teve um outro caso também que foi muito triste. Foi um policial que estava com a família, ele estava acompanhado da mulher e da filha, e aí ele foi parado numa blitz. Só que, ao invés dele obedecer a ordem de parada, ele seguiu viagem e foi perseguido por quem estava na blitz e acabou preso também, levado para a delegacia. Ou seja, são casos muito tristes de uso indevido das viaturas da Polícia Civil, que acaba sendo um desperdício de dinheiro público, porque, na verdade, quem paga a gasolina, quem paga a manutenção das viaturas e quem comprou a viatura foi a Polícia Civil, que é bancada pelo dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos de Brasília. E por isso que o Ministério Público, que está exercendo o seu papel constitucional, o seu papel de controlar a atividade da polícia, pede para que se instale esses equipamentos GPS, para que, na verdade, possa ter o maior controle. Vivi, você sabe como é feito o controle hoje do uso dessas viaturas? Você tem uma ideia de Exatamente, como é feito? Porque se eles estão propondo algo que seria muito fácil mesmo de ter esse controle, né? A gente realmente hoje usa aplicativos para se deslocar de um lugar para o outro. Como é que eles fazem, então, para poder comprovar ali o trajeto que eles estão fazendo?
Hoje esse controle, Vivi, ele é feito com um livro, um caderno mesmo, em que o policial, antes de embarcar na viatura, ele escreve o horário que está saindo, né, da delegacia ou da divisão da Polícia Civil e está seguindo com a viatura, né, para outros lugares. Então, é um caderno, um livro que se tem esse controle. E para o Ministério Público, este método de controle não é eficaz. O ideal seria instalar um equipamento GPS, que é um aparelhinho que você coloca na viatura, e ele emite sinais via satélites para um computador, que pode estar numa delegacia ou pode estar na própria divisão, né, da Polícia Civil, na direção geral da Polícia Civil. E aí esse equipamento pode colocar lá todos os dados de trajeto, de horário de saída, horário de chegada, quais lugares o policial passou e se tem um controle efetivo dos gastos dessa viatura, né? Então é isso que os promotores do Núcleo de Controle da Atividade Policial, que são os promotores Natália Magalhães Vanderlei e Márcio Wagner de Albuquerque, pedem para a polícia. Eles pedem que tenha um controle mais eficiente desses gastos. E aí, olha só, os promotores foram tão espertos que eles disseram o seguinte: porque o Tribunal de Contas aqui do DF já fez essa recomendação à Polícia Civil e pediu para instalar esse equipamento GPS. Só que a direção, na época, fez a egípcia, como se fala, não deu bola para essa recomendação, né? E justificou, na época, que não teria orçamento para isso. Mas os promotores foram tão eficazes que buscaram os dados, viram o orçamento da Polícia Civil, identificaram que só esse ano a polícia tem um orçamento de mais de 150 milhões de reais. Então, tem dinheiro sim para instalar a viatura, para instalar GPS na viatura. E eles estão aproveitando esse momento porque, só para complementar, Vivi, você me desculpa, nesse momento a gente teve uma questão que está sob investigação, né? Que o ex-diretor da Polícia Civil, o ex-diretor-geral, Robson Cândido, ele saiu da direção geral porque há uma suspeita de que ele tenha utilizado uma viatura para cometer um suposto crime de stalker contra uma pessoa, uma mulher que ele tinha um relacionamento provavelmente extraconjugal. Então, assim, são escândalos e mais escândalos com o uso indevido da viatura da Polícia Civil e estão certos os promotores em exercer o seu papel constitucional de ter o controle da Polícia Civil, né? Pois é, e casos que estão, inclusive, sendo investigados. A gente fala aí sobre tanta tecnologia, modernidade, assim, já passou da hora de ter um GPS ali para poder fazer esse controle. E até, enfim, para a própria segurança deles também, né? Ficar sabendo exatamente onde que está, enfim, de alguma forma isso vai acabar ajudando. E, Fabiano, você estava falando aí sobre alguns casos, né, de investigação, e foi você quem trouxe aqui desde o início um caso para a gente. Aqui a gente exibiu no SBT Brasília Primeira Edição, que envolve o diretor do Instituto de Criminalística, o Fábio Vasconcelos Braga, por suspeita justamente de uso indevido das viaturas, né? Ele também foi citado nesse documento, a gente tem até imagens aí que a gente trouxe na época. Exatamente, Vivi, ele foi citado e os promotores citaram que saiu na imprensa esse caso, ou seja, citaram a nossa reportagem, né? Informaram que eles utilizaram este caso como um dos casos que justificam, né, a instalação do equipamento GPS. A gente sabe que o perito, o diretor do Instituto de Criminalística, ele continua diretor do Instituto de Criminalística, apesar dessa suspeita e dessa investigação sobre ele, o Fábio Vasconcelos Braga. Ele é um policial respeitado, ele é um perito respeitado, é um cientista, é um técnico que se respeita. Mas foi pego aí em flagrante, utilizando a viatura de um modo indevido. Ele saiu, ele teria o direito de usar a viatura no deslocamento de casa para o trabalho, né? Ou para alguma ocorrência policial. Mas ele utilizou a viatura para praticar esportes num lugar longe de onde mora ou trabalha, para ir à academia de ginástica, enfim, para outros eventos que não os do seu trabalho. E isso é um problema, né? Pois é, e essa é uma questão que se questionam muito, né? Eles às vezes alegam que eles estão fazendo alguma atividade ou indo a algum evento, mas eles também estão em serviço, caso sejam chamados, enfim, que precisa ser esclarecido até para que ninguém saia ali da regra, né? Ninguém saia da linha. Obrigada pelas informações, viu, Fabiano? Vivi, tem só mais uma informaçãozinha, então eu posso falar? traz pra gente. O caso do perito Fábio Vasconcelos Braga já teve um andamento no Ministério Público. Nós noticiamos que o Ministério Público começou uma apuração, o mesmo núcleo de controle externo da atividade policial começou uma apuração sobre o caso do perito Fábio Vasconcelos Braga. E
O que se tem de informação dada pela assessoria de imprensa é que eles firmaram um termo de ajustamento de conduta, que é como se fosse um acordo para que o perito não fosse processado. Contra ele há suspeitas, de crimes como peculato, que é o uso indevido do recurso público para benefício próprio, e também como uma infração, administrativa, como uma improbidade administrativa, que poderia inclusive caçar o trabalho dele, ele poderia perder o emprego se fosse processado por isso. Então o Ministério Público avaliou que não é bem assim, não precisa processar por esses casos, que dá sim para ter um ajustamento da conduta dele, que ele não use mais a viatura, que ele provavelmente tenha que pagar alguma indenização pelo uso que já teve, e aí encerra, ninguém processa ele e fica tudo tranquilo. Então o que se sabe é isso, e o Ministério Público manteve esse termo de ajustamento de conduta em sigilo, tá? A Polícia Civil chegou a se manifestar sobre esse caso específico que a gente vem acompanhando e sobre essa recomendação também do Ministério Público, Fabiano? A Polícia Civil disse que está investigando. Eles abriram um processo administrativo na corregedoria, só que até agora não há um resultado sobre essa investigação. O antigo diretor Robson Cândido manteve o perito Fábio Vasconcelos, até pelo histórico de eficiência do perito Fábio Vasconcelos Braga, em outros tempos, uma investigação como essa seria suficiente para que ele fosse exonerado, mas não é o caso. O manteve pela qualidade do trabalho dele, mas ainda continua, ainda existe essa investigação, na verdade não tem mais essa investigação, mas houve esse fato que foi finalizado com o termo de ajustamento de conduta. E o espaço do SBT continua aberto para o perito Fábio Vasconcelos Braga, se ele quiser se manifestar sobre esse assunto. Obrigada pelas informações, viu? E vamos acompanhar então para ver se esse GPS vai ou não fazer parte agora das viaturas da Polícia Civil. Até mais, Fabiano. E a Polícia Civil está de olho nas encomendas dos Correios, viu? Dessa vez, as investigações da Delegacia do Lago Sul descobriram uma mulher de 28 anos que traficava anabolizante clandestino. O Bruno Silveira tem mais detalhes desse caso aqui pra gente. Bruno, bem-vindo de volta, né? Como é que a polícia chegou até essa mulher? Tinha cães farejadores ali? Pois é, Vivi, os cães farejadores foram utilizados nessa operação, mas essa operação ela começou com um chamado dos próprios Correios. Eles têm ali, sempre que vão manusear uma encomenda, seja para mandar de um remetente para um recipitário, eles sempre passam essa encomenda por um raio-x. E aí, quando pegaram então a encomenda dessa jovem de 28 anos que foi presa, eles perceberam que o conteúdo que estava apresentado dentro dessa encomenda era diferente daquilo que foi caracterizado então pelo remetente. E aí, automaticamente, os Correios acionaram a Polícia Civil, que junto do batalhão de cães, do canil da Polícia Civil, eles foram lá, a gente tem imagens para mostrar bem bacanas desses cães farejadores, cheirando as encomendas ali e identificando então aquela encomenda suspeita, confirmando então que ali haviam produtos ilícitos. Então, o que aconteceu? A Polícia Civil, para prender essa jovem em flagrante, eles montaram uma espécie de campana próximo ao endereço onde essa encomenda ia ser entregue. Então, os Correios foram fazer o serviço deles, entregar essa encomenda para essa jovem. Quando ela foi receber a encomenda, ela recebeu a encomenda dos agentes dos Correios e também foi abordada, então, pelos policiais. Dentro dessa encomenda, então, havia vários tipos de produtos anabolizantes, sejam eles em líquido, alguns comprimidos também, que foram ali apreendidos junto com essa jovem de 28 anos. Ela agora, Vivi, vai responder por venda ilegal de anabolizantes e ela pode pegar até 15 anos de prisão por conta desse crime. Como a gente pode ver, os cães farejadores foram utilizados nesse caso e, segundo o delegado responsável aqui da 10ª Delegacia de Polícia que está tocando essa investigação, ela não tinha antecedentes criminais. Vivi? Obrigada pelas informações, viu, Bruno? Até já. Agora, olha só, ser mulher não tá nada fácil, né? Hoje a gente já falou aqui no nosso jornal sobre casos de violência contra a mulher e agora a gente vai trazer um caso de uma outra mulher que foi vítima de assédio sexual no trabalho dela. O homem que era supervisor da vítima tentou agarrar e beijar essa funcionária.
Gente, segundo a Secretaria de Segurança Pública, só de janeiro a junho deste ano foram registrados 356 casos de importunação sexual em todo o Distrito Federal. Isso provavelmente deve ser muito maior esse número, né? Porque muitas mulheres acabam não denunciando, fica ali naquela linha muito tênue, que ela fica sem saber se ela pode mesmo denunciar, se aquilo foi um assédio, se não foi. E é preciso falar cada vez mais sobre isso, para entender qual é o limite, né, desse elogio que muitas vezes os homens acham que estão fazendo para poder passar por um assédio. Quem vai trazer mais detalhes desse caso para a gente, até para a gente entender como foi esse assédio todo a essa funcionária, é a Vanessa Vitória. Vê, conta pra gente o que foi de fato que aconteceu. Oi, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Então, eu não sei se dá para a gente comemorar ou não, porque os números até cresceram, viu? Esses dados que você trouxe da Secretaria de Segurança Pública, de 2022 agora para 2023, a gente teve um aumento. Eu acho que assim, eu falei comemorar em função de mais pessoas denunciando, mas chorar porque está acontecendo muito mais, então não dá para comemorar mesmo. Porque o que acontece aqui em Taguatinga, onde aconteceu com ela, no ano passado foram 17 casos de importunação sexual e nesse ano já foram 19. Em Brasília, que tem o maior número, foram 50 no ano passado e já são 62 esse ano. Então a gente fica assim, será que as mulheres estão denunciando mais? Será que os casos estão acontecendo mais? Mas eu acredito que realmente as mulheres podem sim estar denunciando mais. E foi exatamente o que ela fez, Vivi. Ela não quer ser identificada, lógico que a gente vai preservar aqui a imagem dela. E ela passou por essa situação de constrangimento e eu estava conversando com ela antes. Ela sequer teve reação na hora, porque realmente é algo que a pessoa é pega de surpresa, né? Eu vou pedir para que ela mesma faça o relato e conte como é que aconteceu. Foi no sábado, na loja de pneus que ela trabalhava. Boa tarde para você. Me conta, ele veio tentar te beijar, como é que foi isso? Isso, ele, no final do meu expediente já, por volta das 14h15 mais ou menos, já tinha fechado meu caixa, já tinha chamado o meu Uber e ele chegou, aí começou a conversar comigo, me ofereceu bebida. Aí eu falei que não, que já estava indo embora, que meu Uber já tinha chegado, inclusive. Aí foi o momento que ele me empurrou contra a parede e tentou me beijar. Eu até fiquei um pouco surpresa, Vivi, quando ela falou ofereceu bebida, porque é um ambiente de trabalho. E aí eu perguntei pra ela, como é que esse negócio de bebida? É comum. Lá é comum. E ele chegou bebendo? Ele chegou bebendo. Durante o trabalho, isso, Vanessa, Sim. também me chamou a atenção. Quanto tempo você estava lá? Eu fiquei curiosa, Vivi. Quando ela falou isso, eu fiquei um pouco sem entender, porque realmente eles não estavam no evento da empresa. Exatamente. Eles estavam no trabalho, onde clientes entram e saem. Então, isso me chamou a atenção. E realmente ela disse que ele vem da rua já com uma bebida e que não era algo fora do comum, é isso? Isso mesmo. Em outras situações, tinha bebida lá no ambiente de trabalho? Sim, também. Só dele, desse homem ou de outros? Não, geralmente é ele mesmo que chega lá bebendo, principalmente no final de semana. Mas ninguém nunca falou pra ele que não pode? Não que eu saiba. E aí, sobre o relato de importunação, ele veio, te colocou contra a parede e tentou te beijar. Você chegou a falar alguma coisa com ele? Como é que foi? Eu falei não para e comecei a empurrar ele. Aí a minha sorte é que ele estava meio embriagado e eu consegui empurrar ele e sair correndo. Você acha que o fato dele estar embriagado pode ter favorecido isso ou em outras situações ele já fez brincadeirinhas com você? Ele já me chamou pra sair, mas nada assim tão invasivo. Com outras funcionárias, como que era o relacionamento dele? Bom, só tinha eu de funcionária mulher lá, né? Então eu não sei como é a relação dele com as outras. Mas eu falo assim, em outras ocasiões, porque você tinha 40 dias. Já teve algum relato de outra situação, alguma outra mulher que pode ter passado? Ou essa pessoa que, inclusive, Vivi, só para entender a lógica aqui, a gente não tem as imagens ainda. Eu acredito que até os advogados dela chegaram aqui agora, tô olhando aqui para eles, não tem as imagens ainda, não foram liberadas. Para falar sobre as imagens, eu entrei em contato com a empresa, a Lari também, nossa produtora, também entrou em contato, pediu para o advogado da empresa acesso a essas imagens. Eu liguei agora há pouco, falei lá. E o rapaz que me atendeu até foi bem prestativo, assim, educado, falou que tem circuito lá, mas que não é todo lugar que as câmeras estão funcionando. Mas que no local onde aconteceu isso, tem câmeras. Mas realmente as imagens ainda não foram liberadas. Eu até perguntei, porque a 17ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, que está à frente dessa investigação, a gente está até demandando lá, para saber se a própria polícia já pediu essas imagens. Eu também falei lá se a polícia entrou em contato e ele falou que tem uma outra loja, que não é
é essa, H-Norte, né, que você trabalha, mas uma outra que seria uma central e que as tratativas estão acontecendo por lá. E aí, por que eu falo isso? Porque depois que ela foi embora, ela entrou em contato com um outro funcionário que testemunhou a cena. E aí você falou pra ele o quê? Pro rapaz que viu? Que viu. Então, eu perguntei pra ele se ele tinha visto. Aí ele falou, o André tentando te agarrar, eu falei isso. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu falei que não ia voltar mais pra loja, que eu não tava bem. Foi isso. E você não chegou a perguntar se outra pessoa tinha passado pela mesma situação que você lá em algum outro momento? Não perguntei. Não perguntou. Vivi, eu vou ler a nota aqui, eu preferi ler, porque eles fizeram um comunicado à imprensa, daqui a pouquinho eu até chamo os advogados, se algum puder aqui falar comigo. Olha só, eu vou ler alguns trechos, porque fala assim, eles não se eximem, tá? Não há aqui uma negativa. Olha só o que diz na nota. Em relação ao recente evento, né, que foi apresentado pela funcionária da empresa, a gente gostaria de esclarecer os seguintes pontos, e aí eles colocam aqui essas informações. Após tomar conhecimento dos possíveis fatos, a empresa agiu prontamente, em consonância aí com a política de tolerância zero para o assédio. Aí eu vou dar uma resumidinha aqui, fala que o funcionário em questão, ele foi imediatamente afastado, tá? Aqui não diz desligado, aqui diz afastado das funções até a conclusão das investigações. E aí, então, investigações internas e externas, é isso que diz. A gente não falou em nenhum momento o nome da empresa aqui ainda, mas tem na nota aqui qual é a empresa, é uma empresa de pneus, que fala que leva a sério aí todas as acusações de assédio e que está comprometida em garantir um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. Diz também que estão dando um apoio para ela, eu até perguntei se estão dando, ela falou que ela está falando com os donos, você pode até confirmar, está tendo esse apoio? Sim, a gente está conversando ainda, não está nada acertado ainda, mas a gente ainda está conversando. E aí, Vivi, a gente está ainda na DEAN, o nosso encontro foi aqui com ela, então, assim, eles reforçam o compromisso em promover uma cultura de respeito no ambiente de trabalho e que estão abertos para o diálogo. É mais ou menos isso que eles dizem, ou seja, que eles estão verificando que afastaram o funcionário em questão até que as investigações corram e que estão prestando apoio a ela. Agora um ponto, Vivi, é a questão da importunação sexual. A gente estava até conversando com a delegada antes sobre questões de feminicídio e a gente estava conversando sobre isso. Quando é a importunação sexual, que ali, eu acho que eu vou pedir até o advogado para falar isso, porque eu vou falar coisa muito técnica aqui, jurídica, mas eu li algumas coisinhas sobre o assunto. Quem vai falar comigo? Eu vou pedir para você falar sobre essa questão, até para diferenciar Vanessa. A importunação, Vivi, até para a gente falar do assédio também. Como é que é seu nome? Boa tarde. Boa tarde, Victor. Isso é Victor. Victor, você é o advogado dela. Certo, sou advogado dela. Tem a questão, vocês entraram, o boletim de ocorrência foi registrado como importunação sexual, mas aí o que eu queria que a gente conversasse aqui no jornal, tem um cenário, Vivi, tem um contexto de assédio sexual, que foi algo dentro do ambiente de trabalho. Vivi, a lei prevê que para acontecer um assédio sexual, tem que ter aí a questão da hierarquia, é o posicionamento que acontece lá. Ela era subordinada a ele, mas vocês entraram como importunação sexual. Queria que você falasse dessa diferenciação, como é que vocês estão pedindo essa investigação desse caso. Correto. O boletim de ocorrência foi registrado, né? Ela fez a notícia crimes como se fosse uma importunação sexual. A priori, vamos ver no decorrer das investigações se tinha essa posição de hierarquia, né? Porque a princípio ele é gerente e tendo essa hierarquia, essa subordinação, aí passa da importunação sexual para ser tipificado como assédio sexual. E aí tem um outro ponto que chama atenção também, quando a gente fala de crime dentro do ambiente de trabalho, né? Você que está assistindo a gente aí, existe também a justiça trabalhista. E aí são duas linhas aí, tem a investigação da polícia e também tem a solicitação de indenização, né? Tem tudo isso. Vocês também vão fazer essa parte? Sim, vamos dar um respaldo para ela também nessa parte. Inclusive, logo após o registro do boletim de ocorrência, o chefe dela, né, chamou ela para conversar e tentar fazer um realocamento, né, uma realocação, para que ela trabalhasse em outra unidade, não? Só que ela está muito abalada psicologicamente, emocionalmente, e ela não consegue mais continuar dentro do mesmo ambiente de trabalho, mesmo sendo em outro local. Então vamos dar um respaldo para ela no âmbito trabalhista. Tentamos contato com a empresa, infelizmente não fomos muito bem recebidos, até o presente momento pelo menos. Então vamos dar sequência e vamos esperar os próximos passos. Vocês pediram imagens lá do circuito? Chegamos a solicitar as imagens, sim. Não se responderam. A princípio falaram que seriam transmitidos, né, para a delegacia, para a investigação. Não quiseram passar as imagens para a gente.
Muito obrigada, viu, pela entrevista, Vivi. É isso, a gente vai seguir acompanhando, inclusive demandando a 17ª Delegacia para ter acesso a essas imagens aí, que mostram o momento, mas eu acho que o ponto aqui, Vivi, é justamente como você começou conversando comigo. Muitas vezes a mulher acha que é uma brincadeira, que é uma bobagem, e não é bem assim. Ninguém tem direito em tocar no corpo do outro, ninguém tem direito em colocar ninguém contra a parede, e isso vale, não é só no ambiente de trabalho, isso vale na rua, em qualquer lugar que a gente está. Então é respeito. O que ela faz procurando a polícia é impor respeito mesmo. No momento ela disse que ficou sem reação, eu perguntei se o motorista de aplicativo viu que ela estava numa situação de susto, ela falou que ela ficou calada no carro. Então, assim, muitas vezes a mulher ainda demora para processar que ela está passando por uma situação que ela não deve admitir. Então, uma situação bem complicada, a empresa mandou essa nota, não disse que não ocorreu fato, mas disse que está investigando. Enquanto isso, esse homem segue afastado, mas eu acho que aí fica, né, sempre aquela dica que a gente sempre faz, não permita, né, que alguém ultrapasse o seu limite. Todo mundo tem direitos e tem deveres, e no caso dele, ele descumpriu os deveres, né, pelo que tudo indica, pelo que o relato que ela trouxe. Então é isso, que outras mulheres não passem situações de constrangimento, nem em casa, nem na rua, e muito menos no lugar de trabalho, que é lá onde a gente ganha o pão nosso de cada dia, né? Esse dinheiro é bem ganho e abençoado, e desse jeito não dá. Pois é, e é uma situação tão constrangedora, realmente, que a mulher, às vezes, ela acha que se ela for contar, ela não vai ter um respaldo. E agora a gente está vendo que a polícia tem investigado e precisa, sim, denunciar. Isso serve de exemplo para outras mulheres no ambiente de trabalho, com certeza, agora, elas se posicionando, outros homens vão pensar 2 vezes em fazer a mesma coisa. Obrigada pelas informações, viu, Vanessa? Tomara. Hoje a gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio. O 2º avião da FAB enviado a Israel para poder resgatar os brasileiros decolou de Brasília nesta segunda-feira. Inclusive há brasilienses por lá também. Cerca de 1.700 pediram ajuda ao governo para poder voltar para o país. O primeiro grupo repatriado deve chegar aqui ao Brasil na quarta-feira. Veja só. A aeronave partiu de Brasília rumo a Tel Aviv. A estimativa do governo é permanecer por apenas 3 horas em solo israelense. O avião tem capacidade para 238 pessoas. Ele está com material suficiente aí para montar uma UTI aérea a bordo, né? Então, se tiver algum passageiro mais grave, a gente vai ter condições de remover. A equipe da aeronave vai contar com psicólogos. Um suporte psicológico para tentar, de alguma maneira, ali amenizar o sofrimento, né? Para que elas possam restabelecer a normalidade. Na noite de domingo, outro avião já havia decolado do Rio Grande do Norte. Ele agora está em Roma e deve seguir para Israel na madrugada desta terça-feira. Até o próximo fim de semana, 5 aviões da FAB devem trazer de volta para o Brasil cerca de 900 pessoas. Terá prioridade quem mora no Brasil e está lá sem passagem aérea. O plano pode se repetir na semana seguinte para ampliar o número de repatriados. O primeiro grupo deve desembarcar aqui em Brasília na madrugada de quarta-feira. Hoje a concentração em Tel Aviv está mais fácil, logicamente, né? Mas estamos também na expectativa de fazer a busca aos brasileiros das demais localidades, as mais conhecidas, Cisjordânia e faixa de Gaza. Há uma análise sobre qual a dificuldade da saída desses locais. De acordo com dados do Itamaraty, atualmente 14 mil brasileiros vivem em solo israelense e 6 mil na Palestina. Lu Alves passeava pelo país quando os ataques começaram. Conseguiu embarcar no aeroporto de Tel Aviv na madrugada de sábado para domingo. Daqui do aeroporto a gente consegue ouvir alguns barulhos e eventualmente algum alerta. É uma situação complicada, o aeroporto está assim, cheio de pessoas. Ela chegou a São Paulo na noite desse domingo. A gente saiu dali com o coração assim aliviado de já não estarmos ali, mas ao mesmo tempo com o coração apreensivo pelos que ficam, tanto as pessoas que a gente conhece, quanto todos os moradores, independente do lado que esteja, né, gente? Ninguém merece passar por uma guerra. A enfermeira Kelly Alves mora perto de Tel Aviv, mas quando conversou com o SBT, estava a 40 minutos da faixa de Gaza. Eu fico tremendo o dia inteiro, às vezes eu me pego tremendo, toda a família tá com dor de cabeça, eu não consigo dormir à noite. Pois é, e os brasileiros a gente viu aí, né? Os que estão em Israel têm postado vídeos, inclusive, mostrando a angústia que eles estão vivendo com os constantes bombardeios. Quem está conseguindo sair de lá também
traz para a gente essas informações, né? De que está muito desafiador ficar por lá. E a gente vai conversar agora ao vivo com a brasileira Talia Waxman, que mora em Israel desde 2017 com os 2 filhos pequenos e está tentando voltar para o Brasil. Boa tarde, Talia. Obrigada, viu, por conversar com a gente aqui, esse momento tão difícil aí para vocês, né? E eu espero ter acertado também o nome, qualquer coisa você me corrige. E conta pra gente, como é que tem sido? Esses ataques, eles continuam, então estão perto de onde você mora? Como é que vocês estão? Olha, boa tarde. Tá bem complicada a situação aqui. Eu acho que aí no Brasil o pessoal consegue ver a ponta do iceberg. A gente que está aqui, na verdade, entende que está muito pior do que o que está sendo mostrado. Eu, apesar de estar em Jerusalém, que é uma cidade menos afetada, digamos assim, porque eu não estou tão próximo à faixa de Gaza, né? Então, todos esses episódios que viram das casas sendo invadidas e dos milhões de foguetes sendo lançados lá no sul, não chega tanto aqui, mas a gente aqui também teve muitas sirenes. No sábado, que é o dia sagrado, né? Que é o Shabat, eu estava em casa com os meus filhos e a gente passou o dia inteiro tendo que descer para o quarto de segurança. Eu não tenho quarto de segurança dentro da minha casa, então eu tenho que descer 5 andares para poder chegar no quarto de segurança. E tiveram umas 6 ou 7 sirenes no sábado e eu sozinha com 2 crianças passei o sábado inteiro nessa de subir e descer para o quarto de segurança. Ontem, de novo, a gente teve sirene mais uma vez, então pega as crianças, desce para o quarto de segurança, fica lá, espera para ver se aconteceu alguma coisa. Enfim, então é uma situação de muita tensão. Não consigo dormir direito à noite. No sábado, por exemplo, logo depois que isso tudo aconteceu, e eu tive acesso aos vídeos horríveis das coisas que aconteceram, eu simplesmente acordada até as 5 da manhã, e aí, 5 às 6. A gente dorme à noite, qualquer barulho a gente acorda apreensivo. Então é uma situação muito complicada, né? Eu já estou aqui já há quase 7 anos, nunca tinha passado por isso. É um lugar que, de forma geral, eu sempre me senti muito segura. Eu nunca tive medo pela minha segurança ou pela segurança dos meus filhos, mas depois de tudo que a gente viu, os vídeos com as crianças sendo levadas, sendo sequestradas, as crianças dentro de gaiola. Enfim, eu não respondo só por mim, né? Eu respondo por 2 crianças que dependem totalmente de mim, porque sou só eu e eles aqui. Minha família está toda no Brasil. Então, obviamente, desde sábado para cá, todos os meus amigos e a minha família mandando mensagem, perguntando se eu vou voltar. E eu não tenho como comprar passagem para ir. E tudo que eu tivesse, os meus comerciais estão sendo cancelados toda hora. Então, a minha esperança realmente é esse voo da TAB. Eu preenchi o formulário, mas não tive nenhum retorno ainda. Estou aguardando e eu espero, se Deus quiser, que não vou conseguir pegar um desses voos para poder voltar com os meus filhos e ficar no Brasil até a situação se acalmar. Talia, qual a idade dos seus filhos? Eu tenho um filho de 5 anos e outro de 2 anos. E como é que você disse que você mora em Jerusalém, né? Que está um pouco mais distante ali da faixa de Gaza. E muitos turistas, inclusive, vão até Jerusalém, que é um ponto turístico, né? Religioso. E como é que tem sido esse dia a dia aí? Vocês estão ficando em casa, não podem sair, as crianças não podem ir para o colégio. Como é que está sendo agora essa rotina? As aulas foram canceladas, tudo da creche, colégio, faculdade, todas as aulas foram canceladas. O Ministério da Educação emitiu um alerta, né, dizendo que as aulas foram canceladas até segunda ordem, ninguém sabe quando vai voltar. Na rua está tudo fechado, só os mercados e farmácias estão abertos, os hospitais estão aconselhando as pessoas a só irem em casos de emergência, a não marcarem consultas de rotina, algo do tipo, só ir se precisar. Então, sim, eu tenho ficado em casa só. Hoje eu saí para ir ao mercado, porque já não tinha mais nada em casa, e foi um caos, porque não tem carro e os ônibus simplesmente não estão passando. Então, eu tive que ir para o mercado, que é num outro bairro, e o mercado estava lotado, não tem itens básicos no mercado, não tem pão, não tem ovo, não tem leite, todos os itens básicos não tem, porque muita gente, né, com esse desespero, está estocando coisa em casa,
caso precise. Então, assim, todos os mercados estão em falta com itens, assim, essenciais, digamos assim. E aí, na hora de eu voltar para casa, eu tive que ficar mais de meia hora no ponto, esperando até vir o ônibus para poder voltar para casa. Então, essa é a situação. As ruas realmente estão vazias, as lojas todas fechadas, e você vê poucas pessoas na rua. Eu não consigo nem imaginar, assim, a angústia que vocês estão vivendo aí, esse medo no dia a dia, porque os bombardeios continuam. Agora, você foi para Israel, você disse que você não tem família aí, você está com esses 2 filhos pequenos, e agora você foi para trabalhar, você trabalhava em Israel? Eu não vim pelo motivo de trabalho, eu vim por ideologia mesmo, digamos assim. Eu sou judia, então acho que Israel é o melhor lugar para eu estar, por diversos motivos. Então, eu vim por isso. E os meus 2 filhos nasceram aqui. E, a princípio, eu nunca tive nenhuma vontade de voltar para o Brasil, a não ser, óbvio, para visitar, né, família, os amigos e tal. Como eu falei, desde que eu tô aqui, a gente nunca passou por uma situação dessa. É realmente uma situação assim, sem precedentes. E acho que mesmo os israelenses que nasceram aqui estão bem assim, abalados com o que está acontecendo. Me conta uma coisa, você disse que tentou já vir nesses voos da FAB, mas você ainda não foi chamada, você chegou a fazer o cadastro? Sim, eu fiz o cadastro, preenchi o formulário que tem no site da embaixada, mas não recebi nenhum retorno. Nem que sim, nem que não, então eu estou meio sem saber mesmo. Olha, Thalia, eu vou inclusive chamar aqui o nosso repórter Murilo Fagundes, que ele está acompanhando também todo esse caso em relação aos aviões da FAB que estão indo resgatar os brasileiros, para poder conversar com a gente. Murilo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Atualiza para a gente, por favor, a gente está vendo a situação da Thalia, né, que já fez esse cadastro, deve estar nessa angústia, querendo voltar logo para o Brasil. Como é que tem sido, em que fase que está esse resgate agora dos brasileiros? Oi, Vivi, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Aproveito aqui para deixar o nosso abraço a Thalia e a todos lá, né, nessa situação do conflito em Israel. Olha, Vivi, a gente teve uma nova atualização. A Força Aérea Brasileira aqui no Brasil afirmou que um novo avião, a terceira aeronave, sai hoje de Brasília às 4 horas da tarde. Então já são 3 aeronaves mobilizadas nessa operação que eles intitularam de Voltando em Paz. Então vamos fazer aqui um resumo de como estão aí os trajetos dessas 3 aeronaves. A primeira deve chegar a Brasília já a 1 hora de amanhã, quarta-feira. Então a primeira aeronave chega com os primeiros resgatados de Israel. A segunda aeronave pousou hoje em Roma, hoje de manhã, e então já está a caminho também de Israel, já está na Europa. E a terceira aeronave, como eu disse, sai hoje aqui da nossa capital às 4 horas da tarde. Então 3 aviões já em direção a Israel. Assim como a Thalia, outros mais de 1.700 brasileiros preencheram o formulário. Cada avião tem a capacidade de aproximadamente 260 pessoas por avião. Então são 3, bem menos do que os 1.700 que já preencheram o formulário. Então muitos, assim como da situação dela, estão buscando o governo. O Itamaraty tem indicado que é isso mesmo que tem que ser feito, né? Quem pode vir de voo comercial, eles indicam que, apesar de toda a confusão no aeroporto, ainda há alguns voos comerciais, mas eles indicam que preencham sim o formulário para que esses aviões que vão até lá possam trazer os brasileiros de volta, Vivi. E a gente tem alguma informação, Murilo, até para esclarecer também para Thalia, para, enfim, familiares de pessoas que estão lá em Israel, como é que tem sido priorizado, né? Como você disse, um número muito grande de brasileiros que têm tentado voltar e aos poucos ali já voltam, alguns já chegando amanhã. Como é que tem sido essa fila, né? Eles estão priorizando quem? Olha, Vivi, a prioridade que o governo tem dado é a pessoas, a brasileiros que queiram voltar para o Brasil e que residem aqui no Brasil, né? Muitos ali estão, por exemplo, fazendo turismo, né? Foram até lá e querem voltar e moram aqui no Brasil. Então essa tem sido a prioridade que foi colocada pelo governo brasileiro. Os outros também, claro, terão esse formulário analisado, mas a prioridade é para aqueles que moram aqui no Brasil. Mas, por enquanto, a expectativa é de que 6
6 aviões já estejam à disposição nessa primeira etapa, nessa primeira semana. Então já temos 3 aviões mobilizados, né? Um vai sair hoje à tarde aqui de Brasília e outros 3, então, podem sair nos próximos dias. Então essas são as informações de momento. 6 aviões que podem ser disponibilizados nessa primeira etapa da operação, 3 já em movimento. A prioridade para os brasileiros que moram aqui no Brasil, os residentes no Brasil, e mais de 1.700 que já preencheram os formulários. Inclusive, você chegou a colocar nesse cadastro os filhos, né, que são pequenos, 2 e 5 anos, e você está querendo voltar para o Brasil, você é de onde? Desculpa, a gente não ouviu. Acho que agora a gente está liberando seu áudio de novo. Oi, tá conseguindo me ouvir? Sim, Thalia, agora sim. Sim, eu coloquei no formulário, eles perguntam se você vai viajar com outras pessoas, se tem crianças pequenas, então sim, eu coloquei isso no formulário e eu sou do Rio de Janeiro. Bom, e agora a gente tem essas informações, as informações que estão chegando para você aí, Thalia, você recebe como? Você é pela internet, é o que você acompanha também vindo aqui do Brasil, você chegou a procurar a embaixada? A maior parte das informações a gente recebe pela internet mesmo, e também como eu tenho familiares no Brasil, né, então acho que eles acabaram recebendo essa informação dos aviões antes de mim até, mas foi pela internet que eu recebi o link, um familiar me mandou o link e aí eu fui para poder preencher o formulário. E é esse o caminho, né, Murilo? É realmente esse link, tem inclusive um telefone que a embaixada está disponibilizando. A gente aqui, pela televisão, você também, pela internet, pelo Brasil Agora, tem dado todas essas informações. Isso, eu queria perguntar para a Thalia se tem outras pessoas que conseguiram aí voltar nessa operação da FAB, se ela conhece, né, se tem conhecidos, colegas, familiares que conseguiram então retornar por meio desses aviões da FAB, ou por enquanto ela ainda não conhece ninguém que tenha feito esse processo? Sim, eu tenho uma amiga que vai embarcar amanhã. Ela mora aqui em Israel também, mas ela morava lá no sul, bem próxima à faixa de Gaza. Então ela viveu esse terror de forma bem mais intensa. Ela, graças a Deus, conseguiu. Ela vai embarcar amanhã. Acho que é o primeiro voo, né, da FAB. E tem um outro casal de amigos também que eles estavam aqui, não são cidadãos israelenses, estavam aqui residentes por conta do trabalho de um deles, e eles têm 2 filhos pequenos também é o que tudo indica, vão embarcar nesse voo de amanhã. Até você estava me contando aqui mais cedo um pouquinho que você não tem família aí, mas vocês têm grupos de brasileiros para poder se ajudarem nesse momento? Sim, tem muitos grupos no WhatsApp, né, de brasileiros em Israel, tem um que é específico de brasileiros em Jerusalém, e a gente fica tentando, né, conversar, né, se atualizar, se tá tudo bem, quando tem sirene, a gente sempre pergunta, tô com sirene aí, tocou aqui, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, e a gente tem essa apoio online, né, aqui no bairro que eu moro mesmo, tem brasileiros. Eu conheço mais 2 famílias de brasileiros que moram aqui, mas não tem tanto brasileiro assim aqui. Tem outros bairros que tem realmente uma comunidade brasileira muito boa. A gente ontem até conversou com uma brasiliense, Thalia, que está morando aí, está noiva, e o noivo, né, acabou sendo convocado também para a guerra, e então ela não quer voltar, né? Mas assim, nesse seu ciclo de amizades aí que você conhece, todos os brasileiros, eles estão querendo voltar? Não são todos. Tem muita gente que sim quer voltar. Tem outras pessoas que têm uma visão que eu até então também compartilhava dessa mesma visão, que é o exército está indo lá, eles estão indo lutar pela gente e a gente vai embora, tipo, a gente sente um sentimento de ingratidão, sabe? Deles estarem indo pela gente e a gente está fugindo de uma certa forma. Então tem, acho que os 2 lados. Tem gente que quer sair e tem gente que acha que tem que ficar aqui para poder dar esse apoio também, né? Os soldados que estão indo, até porque muita gente tem amigos e familiares que foram convocados. O meu chefe, por exemplo, no trabalho, ele já não serve mais ao exército há muitos anos e ele foi convocado também.
A gente imagina aqui uma situação muito difícil. Inclusive, né, Murilo, você vai estar amanhã no Brasil Agora, a partir das 6 horas da manhã, pela internet, pelo CSBT News, para poder trazer essas informações. Como você disse, é 1h da manhã, a previsão de estar chegando esse primeiro voo e atualizando, inclusive quem está longe, está acompanhando justamente pelo nosso noticiário, né, Murilo? Nesse retorno, mais uma pergunta que eu queria fazer para Thalia. Existe um movimento, você já chegou, por exemplo, a pesquisar como estão as passagens de volta? Existe a possibilidade desses voos comerciais? Imagino que os preços estão aí muito caros, né, muito exorbitantes, porque a demanda está muito grande. Você, quando a guerra ali, né, começou, você chegou já de pronto a olhar? Já foi um instinto assim que você teve para retornar para o Brasil? Não, não foi, né? Como eu falei, assim, de começo eu tava com esse mesmo pensamento do pessoal de não, mas a gente tem que ficar aqui, a gente confia no exército, então a gente vai ficar aqui e daqui a pouco tudo vai se melhorar. Mas conforme a gente vai recebendo as autorizações, né, e vendo os vídeos, vendo o que está acontecendo, vendo o que vai acontecer ainda, a gente acaba mudando de ideia no meio do caminho. Pessoas, foi o meu caso. Não todo mundo, né? Não vou falar por todos os brasileiros. Mas o que aconteceu comigo, por exemplo, eu estava perguntando, você vai voltar? Você vai voltar? Eu ainda me sinto muito segura aqui. Eu me sinto mais segura aqui do que eu me sentiria no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas com o tempo, com o desenrolar da situação, esse sentimento foi mudando. Bom, até, Murilo, foi boa a sua pergunta em relação aos preços das passagens. A Thalia tinha falado que tinha tentado, né, que para você vir em voo comercial, você não teria condições financeiras, né, de arcar com isso. Por isso, até procurou a FAB para poder vir nesse voo. E que a gente espera muito que vocês consigam, né, vir nesse voo. Hoje o Murilo estava falando que os voos já começam a vir, o primeiro amanhã, pela madrugada ainda, mas tem voos então que vão vir aí até sábado. O último é sábado, Murilo, que chega? Isso, o terceiro sai hoje aqui, né, do Brasil, às 4 horas da tarde, então nesse processo aí até hoje é quarta-feira, né? Não, hoje terça-feira, então até quinta, né? Mas são 6 esperados para essa primeira leva. Então, nessa semana, durante toda a semana, há previsão de idas e vindas, então, de aviões da FAB, Vivi. Ô, Thalia, a gente fica aqui nessa torcida para que você receba logo essa ligação, para já marcar data e hora para você voltar, porque realmente a gente fica aqui sentindo o coração apertado só de ver tudo que vocês estão passando por aí. Então, todo o nosso carinho para você, para todos os brasileiros que estão tentando voltar para cá. Muito obrigada por participar dessa conversa com a gente, trazer um pouquinho aí da realidade que vocês estão vivendo. E Murilo também, obrigada pelas informações, Murilo, porque tem sido aí fundamental, inclusive, como a Thalia disse, porque é assim que eles estão sabendo, né, do que está acontecendo, como que eles fazem para voltar, qual a ajuda que eles podem ter. Muito obrigada pelo espaço também. Até mais, Murilo. Para Thalia e para todos em Israel. Bom, e vocês viram aqui, inclusive, que estava com o QR Code aqui do lado. A gente pode colocar de novo, diretor? Porque eu falei ali que o Murilo vai trazer sempre essas informações atualizadas, junto com a Isabel, justamente no Brasil Agora, no SBT News. Desde muito cedinho, 6 horas da manhã, de 6 às 8, eles ficam ao vivo trazendo as informações para vocês. Então, quem já tinha acordado cedo já pode entrar lá no canal para poder acompanhar as notícias e ficar bem informado. E olha, um complexo e muitas vezes de difícil compreensão para a maioria de nós é o conflito entre judeus e palestinos. A gente está falando sobre esse assunto aqui e muitas vezes fica sem entender, né, o que provoca essa guerra. São raízes históricas, é marcado inclusive ali por disputas políticas, territoriais, religiosas. Uma solução pacífica para esse confronto, que já dura mais de um século, é considerada um dos maiores desafios da comunidade internacional. Então, só para a gente entender um pouco, até porque agora, né, como a gente fala, foi uma guerra inusitada, porque ninguém estava esperando por isso, e realmente uma das mais violentas dos últimos 50 anos, a gente vai tentar só entender um pouquinho melhor o que a Thalia e muitos brasileiros estão passando por lá, por que disso tudo. A disputa pelo território entre judeus e palestinos tem mais de 100 anos.
Os confrontos se confundem com a extensa linha da história. Após a Primeira Guerra Mundial, o controle da região, conhecida como Palestina, passa a ser do Reino Unido. Os ingleses prometem a criação de um Estado judeu. Quase 30 anos depois, o Reino Unido transfere o domínio da área para a Organização das Nações Unidas. A ONU propõe a criação da partilha da Palestina entre 2 territórios, um árabe e outro judeu. No ano seguinte, o Estado de Israel é reconhecido e tem início a Primeira Guerra entre árabes e israelenses. Gaza é ocupada pelos egípcios. Nas 2 décadas seguintes, batalhas sangrentas acontecem na região entre os 2 grupos. E os judeus, apoiados pelo Ocidente, ocupam Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. No início da década de 90, um acordo de paz cria a Autoridade Nacional Palestina, mas a ocupação por Israel continua. Em 2000, acontece a Revolta Palestina. 5 anos depois, Israel deixa a faixa de Gaza. Os conflitos prosseguem e 7 anos depois, a ONU reconhece a Palestina como um Estado observador permanente. Os confrontos continuam e o reconhecimento da Palestina como uma nação ainda não aconteceu. Os números da história mostram também o tamanho do ataque contra Israel. De acordo com a ONU, de 2008 para cá, 6.500 palestinos morreram nos confrontos. Do lado israelense, foram 300 vítimas. O último ataque do Hamas matou 3 vezes mais judeus do que nos últimos 15 anos de confronto. Dando continuidade agora aqui, aos assuntos locais da sua região aí. Em Cidade Ocidental, uma servidora pública, agente comunitária de saúde, foi presa depois de quebrar com uma pedra a porta de vidro de uma unidade básica de saúde. Ela teve um ataque de fúria e aí deixou os colegas de trabalho intimidados, com medo mesmo, porque a gente vai ver nas imagens ali que ela foi extremamente agressiva e com uma pedra na mão, imagina. Repórter Kátia Gomes vai conversar com a gente agora porque ela tem os detalhes, inclusive, da prisão dessa funcionária. Kátia, bem-vinda de volta, O que foi que aconteceu? Oi, Viviane. Pois é, infelizmente esse caso aconteceu e isso foi ontem às 4h45 da tarde na unidade básica de saúde aqui da Cidade Ocidental e aconteceu que essa servidora pública, ela já estava há um tempo, há quase 2 meses, sem trabalhar e também sem apresentar uma justificativa e um atestado médico. E aí, claro, ela acabou ali respondendo por isso, teve algumas medidas que foram adotadas contra ela porque ela não justificou essas faltas, só que ela não gostou. Ela acabou pegando uma pedra, atirando contra a porta de vidro da UBS, o que deixou todos os funcionários ali bastante assustados. Bom, para falar sobre esse caso, explicar a situação dessa servidora pública, eu vou conversar agora com a secretária municipal de saúde aqui de Cidade Ocidental, Vanderly Ferreira. Secretária, é uma situação bastante delicada. Essa mulher, ela está passando por algum problema de saúde? O que causou, Primeiro, todas essas faltas, quase 2 meses, faltando sem justificativa, e também essa atitude dela. Isso, boa tarde a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Aconteceu esse episódio, nós ficamos entristecidos até pelo fato. É uma servidora aqui do município, ela é agente de endemias, atuava na unidade básica de saúde e também a gente chama aqui de PA, que é o pronto atendimento aqui de endemias, porém ela passou por alguns problemas psiquiátricos e psicológicos, foi afastada das funções, trabalhando no serviço administrativo, passou pela unidade do qual os agentes ficavam, teve alguns problemas, alguns transtornos,
foi colocada à disposição da secretaria, da qual nós colocamos ela também numa outra unidade, e teve algumas intercorrências também psicológicas, da qual a servidora trabalhou de forma inadequada. Tivemos que colocar ela novamente à disposição da secretaria, a chefe imediata colocou ela à disposição, do qual ela não compareceu no nosso RH por quase 60 dias, então não houve presença da servidora no trabalho, não teve como a gente pagar os encargos do salário dela, e no qual ela se sentiu, afetada, ofendida, e dormiu no local de trabalho que deveria estar, ficou num carro dela ameaçando de certa forma ali a chefe imediata. Fiquei sabendo ontem, pedimos apoio, até mesmo o médico abordou ela no carro pedindo para que ela descesse, para que conversasse, ela se negou. E após o final do expediente, ela queria agredir a chefe imediata e tacou essa pedra, do qual houve ali um dano público, foi chamada a polícia e os chefes imediatos dela ali, os coordenadores também, foi até a delegacia prestar depoimento do fato ocorrido. Eu não sei ainda se ela já foi liberada, mas eu acredito que ficou acordado dela ser liberada até as 4 da tarde. Iremos sim dar o suporte, mas ao mesmo tempo eu tive que conversar hoje. Estivemos em reunião aqui com o jurídico para ver as providências que serão adotadas no sentido de abrir um processo administrativo. Não estamos negando a ajuda à nossa servidora, até porque sabemos que existe sim problemas psiquiátricos e psicológicos que a gente precisa dar apoio e suporte, mas é um serviço público, não depende só de mim. Na mesma medida que tem ela, existe outros servidores também com problemas afastados, mas que exercem as funções deles normalmente. Então devemos sim respeitar o serviço público e respeitar a servidora também na fragilidade dela. Então, vocês vão analisar essa situação. Ela já tinha passado ali por outras situações, já tinha apresentado o atestado médico, como a senhora explicou, tinha sido também ali, teve a troca da função dela, mas assim, o que não dá nesse caso é ela passar quase 2 meses sem uma justificativa, sem apresentar um atestado médico. Isso, ela queria receber pelos encargos de salário, porém não tem ali uma frequência dela. Hoje a nossa frequência é digital. Então, eu não tenho como responsabilizar por todos os servidores dentro dos seus departamentos. Então, isso vai direto para o RH, Não é a chefe imediata, não é a secretária, não é o prefeito que não quer pagar. Existe um RH que faz essa administração dos recursos humanos. E ela não compareceu e não tem como a gente falsificar um documento, Não tem como a gente fazer um pagamento se ela não trabalhou e nem apresentou um atestado. Então, todos os servidores sabem das suas obrigações e também daquilo que elas têm conhecimento dentro do seu regimento interno. Então, ela precisa sim, dentro das suas fragilidades, que eu falo emocionais, ela tem que apresentar um atestado ou vir até a secretaria no RH para que a gente possa ajudá-la nas suas dificuldades. Agora, então, vocês vão tomar as providências, é claro, abrir uma investigação, devem ouvir também a servidora para entender o que aconteceu. Nesse caso, cabe ou não exoneração, já que ela tem um histórico? Então, eu reuni hoje com o doutor Cleito, que é o nosso jurídico, vai se abrir um processo administrativo interno para que apure todos esses fatos dos ocorridos, não só esse, mas houve outras intercorrências também, bem próximas, 2, 3 meses atrás. Temos fotos, vídeos e mais uma vez eu falo, nós devemos tratar o serviço público com muita responsabilidade, mas temendo também a fragilidade do ser humano. Então tudo isso vai ser analisado após essa reunião, documentado, até porque houve um dano de um bem público. É uma porta que foi quebrada, mas poderia ter batido a pedra na cabeça de alguém, machucado. Existiam crianças ali no momento sendo atendidos, idosos. Então, tudo isso vai ser apurado sim, Foi uma agressão, ela pretendia agredir alguém, então a gente precisa apurar esses fatos internamente, administrativamente, para que a gente tenha ali um relatório e uma resposta. Agora, no vídeo a gente até vê que depois que ela tira a pedra, ela sai falando algumas palavras, bem nervosa. Ela chegou a xingar, ofender alguém ou fazer ameaças?
Então, durante o dia, a gente apurou também, durante a trajetória toda do dia, ela estava dentro do carro em alguns momentos sentados no meio-fio, e ali ela falava algumas palavras de agressividade com a coordenadora imediata, né, que é a coordenadora da unidade ali do centro de reabilitação. Então, houve sim algumas palavras, mas como as nossas câmeras não têm áudio, a gente não tem como até detalhar com toda certeza as palavras que foram ditas. Tá certo, então, secretária, muito obrigada pelas suas explicações, por ter participado aqui com a gente ao vivo no SBT Brasília. A gente sabe que a sua agenda está bastante corrida, então eu agradeço muito a sua participação. Então, é isso, Viviane, como a secretária disse, agora eles vão continuar apurando e investigando, né, para que medidas sejam adotadas, né, tanto para preservar a saúde dessa servidora pública que está passando ali por um momento difícil, quanto também, né, ali a segurança dos colegas de trabalho. Sem dúvida, delicado esse caso, né? E perigoso também, porque, enfim, acabou tendo esse surto e colocando outras pessoas em risco. Obrigada, viu, Kátia? E você, chegou agora ou está comigo desde o início do jornal, mas você perdeu alguma notícia, algum detalhe? Não tem problema não, a gente te atualiza, a gente fez um resuminho com as principais notícias, alguns destaques dessa terça-feira, veja só. Uma pessoa encapuzada pôs fogo em um carro no residencial Paranoá Parque. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso chegou com um galão e um saco. Pouco tempo depois, ele incendiou o veículo e as chamas se espalharam, atingindo outro carro. A polícia investiga o caso para saber qual foi a motivação para esse crime. Os moradores lá, Vivi, antes de eu devolver para vocês, eles reclamam que falta muita segurança naquela região do Paranoá Parque. E a gente consegue ver pelas imagens que é um lugar meio escuro, meio ermo, não tem ali uma ronda da polícia. Então essa reclamação dos moradores sobre a falta de segurança, a gente consegue ver refletida perfeitamente nesse caso desse suspeito que incendiou esses veículos estacionados. Em Lusiânia, no Parque Estrela d'Alva, uma mulher trans de 32 anos foi morta pelo companheiro com golpes de facão. Segundo familiares do casal, o relacionamento era conturbado e cheio de idas e vindas. Entre as prováveis causas do crime está o uso excessivo de drogas. O suspeito do assassinato fugiu, mas acabou capturado pela polícia militar. Ele saiu para trabalhar e voltou. Ele falou que ia dar um dinheiro para ela e não deu. A revolta dela foi essa. Ela foi tentar falar com ele, ele não deu dinheiro. Depois ele ligou para ela tentando encontrar com ela, que foi aí que aconteceu. Então ele já estava querendo mesmo matá-la. A mãe dele relata que ele tem esquizofrenia. Porém, também fazer uso de droga. Ele já tentou estrupar a própria irmã, já tentou matar a própria mãe. A própria mãe já chamou a polícia para ele, mas ninguém contia ele, porque eu acho que ele tem um laudo de esquizofrenia e a polícia deixava sempre de lado. E juntou a loucura dele, a doença dele, a possessividade dele, de não fazer o tratamento correto, que ele estava fazendo tratamento no CAPS. E nesse dia também ele usou droga e teve um surto mesmo e fez o que fez. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Apesar dos programas de proteção da Secretaria de Segurança Pública voltados para as mulheres, infelizmente aqui no DF os casos não param de crescer. Só de feminicídios, do início do ano até agora, já são 28 assassinatos. Além dos crimes consumados, tem também as tentativas de feminicídios. Esta mulher foi uma das vítimas. Um certo dia eu voltando do trabalho, ele estava no ponto me esperando, porque ele sabe toda a minha programação. Aí, quando eu vejo, ele estava com uma faca. Graças a Deus eu consegui entrar novamente no ônibus que eu estava e em menos de 15 minutos a viatura já chegou, A partir do momento que eu acionei o aplicativo. E aí, então, eu dou graças a Deus, por me dar rapidez ali e o aplicativo, o Viva Flow, que está aí. A gente às vezes pensa que não vai funcionar e funciona muito bem. Eu acionei 2 vezes. Na primeira vez a viatura ia, mas eu me acovardei, falei, não, ele não vai me fazer nada, e fiquei ali. Só que no dia seguinte ele estava lá pronto para me matar. Ele ia mesmo me matar. A faca que ele estava, ele atravessaria meu corpo. Pois é, você viu aí a primeira notícia que a gente trouxe nesse destaque, era justamente sobre um homem que colocou fogo num carro. E olha só, a Deusa, lá do Paranoá, mandou uma mensagem pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, falando, Bom dia, Vivi, moro no Paranoá.
parque, na verdade, lá no Paraná Parque, né? Ela viu essa reportagem do incêndio no estacionamento, ficou agora com muito mais medo dessa violência. Então, olha só, Deusa, obrigada por participar aqui com a gente. A Deusa mandou essa mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 996232421. Você também pode fazer algum comentário sobre alguma reportagem que a gente traz aqui ao longo do nosso jornal, que aí a gente fica interagindo, tá bom? Se conecta por aqui. E vocês lembram do mistério do desaparecimento do ganso Derek, que morava lá no parque da cidade, junto com o filho Bené? Pois é, nós temos novidades, viu? E o ganso Bené pode ter um final feliz. Ele que andava tristonho pelo parque, depois perdeu o pai, foi levado agora para o Jardim Zoológico de Brasília. Ele vai ser cuidado pelos veterinários e vai ser incentivado, inclusive, a se socializar com outros animais da mesma espécie. E olha só, a expectativa, inclusive, dos veterinários é de que ele consiga até uma namorada. Já pensou em crush por lá? Mas antes disso, ele vai ficar em observação para que esteja saudável, esteja totalmente saudável por lá, eles sejam tranquilos em relação a isso. E a outra boa notícia é que o ganso já pode ser visitado, viu? Então, quem quiser acompanhar e ver de pertinho, conhecer de perto, já pode ir lá no zoológico. O zoológico fica aberto de terça a domingo e também aos feriados. A gente está aí com o dia 12 de outubro, Dia das Crianças batendo na porta. Então, aproveita para ir lá conhecer o ganso. E está na hora de conferir mais alguns spoilers de Romeu e Julieta dessa semana. Vamos ver. Tá autorizado o crédito? O Hélio pode usar? Então esquece, porque com nome sujo não vai conseguir empréstimo. Atenção, moradores do jornal SBT Brasília! Se liga no top 5 de vergonha que um caloteiro passa. O Centro Esportivo Castanheira será fechado por tempo indeterminado. O senhor poderia me dizer com quem falar a respeito de investimento? A gente pode colocar a casa como garantia. Não é golpe, não. É do Centro Esportivo. Desligou? Esse cara conhecido seu é um agiota. Essa personagem tá muito sedutora para um primeiro encontro. Eu sou ex-presidiária. E se você tiver algum problema com isso, é melhor a gente nem perder tempo com esse encontro. Bora assistir o teste de DNA. Comigo? Acho que encontramos sua mãe. Hoje tem prova do líder. Me deixe de líder enquanto você está fora, vai, por favor. Que mané de líder temporário, o quê? Não precisa disso. Eu vou ter que contar pros outros sobre o seu crachá. Tudo que eu queria é a piscininha. Eu nunca beijei na vida. Lúcia, eu te ensino como é. Ô, dona Iris, diz que foi só um sonho. Um caso absurdo daqueles de... Você não pode perder, né? A infância de Romeu e Julieta, hein, gente? É de segunda a sexta, às 8:45 da noite. Gente, a morte de 2 animais de estimação por envenenamento levou a Polícia Civil a abrir uma investigação para poder apurar quem poderia estar por trás dos ataques aos cachorros. Esses cães eram de um morador do Recanto das Emas. Segundo a denúncia, que também circula pela internet, os animais morreram logo depois de uma suspeita de intoxicação por petisco. O alimento foi colocado na porta da casa em que eles viviam. E a repórter Olga Amaral, ela foi até lá para poder conferir essa situação. Um caso absurdo daqueles de partir o coração mesmo, a gente veio conferir aqui no Recanto das Emas. Isso porque um dos tutores desses animais que foram envenenados postou nas redes sociais um desabafo contando de toda a situação. As imagens são horríveis, é muito difícil, né, para a gente até dar um caso como esse, mas é preciso justamente para alertar as pessoas do que está acontecendo. Eu converso agora, boa tarde, Fernando, ele que fez esse desabafo nas redes sociais contando aí dessa situação horrível que vocês vivenciaram, não é? Boa tarde, Olga. É difícil falar, foi difícil viver, foi difícil a gente chegar em casa e se deparar com o nosso animal de estimação morto. E não o suficiente, depois de alguns dias a gente teve outro animal envenenado. E passando mais alguns dias a gente chegou em casa e tinha mais veneno na porta de casa. E a gente não sabe a intenção de quem está fazendo isso. Mas a gente fez o boletim de ocorrência no primeiro caso, no segundo caso, no terceiro caso e agora a gente tem medo de partir para um quarto caso
e ter que perder outro animal para que aconteça algo e pare essa pessoa que está fazendo isso. Eu não sei se é direcionado para os nossos animais de casa, se é para os animais de rua, o que não diminui a culpa, o crime que está sendo cometido. Assim, para as pessoas entenderem, né, o que aconteceu, a primeiro Vivi foi a Maria, uma pincher, né? O Fernando, ele deixou a Maria em casa e aí quando voltou, percebeu alguma coisa diferente, não foi, Fernando? Que a Maria não tinha vindo o quê? Recepcioná-lo. E aí ele entrou em casa, já encontrou a cadelinha, então, morta na sala, né, da casa. Foi, assim, muito, muito difícil aquilo. Foi desesperador, porque quem tem animal de estimação sabe como que é quando chega em casa, né? Eles, diferente da gente, eles não têm momentos ruins. Então, quando a gente chega em casa, mesmo que esteja triste, abalado, e eles chegam, vêm recepcionar. E quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta devagarzinho para não bater neles, na Mia, na Maria, que eu abri a porta, só vi a Mia. A Maria não veio. Então, nesse momento, eu já senti que tinha alguma coisa errada. E aí eu entrei devagarzinho em casa, já temendo que tivesse acontecido algo que foi de fato que aconteceu. Quando eu entrei, ela estava morta, dentro de casa, na casa. E o veneno do lado. E o veneno do lado, próximo dela, no tapete da sala. Eu até tenho as fotos, tenho os vídeos. A preocupação segue porque logo depois do fato da Maria, né, foi dentro de casa, a gente ficou naquela, sem saber muito, né, como isso foi acontecer, foi parar lá. Mas aí, uma semana depois, perdi outro cachorrinho, que foi o Bobinho. Saí para passear e quando eu voltei, foi uma questão de 3 minutos, ele já começou a ter sintomas de envenenamento. E agora, Vivi, a gente está sentindo um odor bem forte aqui. Isso porque o Paulo, ó, ele está mostrando, em Magno, chega mais aqui para a gente mostrar. Olha só o veneno como ele é colocado aqui na porta, né, do Fernando e do Paulo. Esse daí é o mesmo que tinha no tapete da minha sala. Dentro tem uma comida que parece uma massa de empada, alguma coisa, que eu acho que atrai o animal, né? E ela comeu. Só que esse daqui a gente chegou, quando eu cheguei na porta da minha casa que vi, foi desesperador. Eu revivi tudo que já tinha acontecido na morte dos meus 2 animais e a certeza de que estavam tentando matar os outros, os sobreviventes, que é o Bidu e a Mia. Vamos ouvir, né, o que o delegado-chefe da 27ª DP, que foi onde, né, o Fernando prestou essa queixa, o que ele disse sobre esse caso e também as investigações, porque, segundo o delegado, equipes estão fazendo aí diligências, tentar descobrir o que pode ter acontecido justamente para tentar coibir esse crime aqui no Recanto das Emas. Vamos ouvir. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de crime por envenenamento, crime de maus tratos contra animais, cuja pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos de prisão. Pedimos à população de bem, para quem tenha alguma informação, principalmente com relação à autoria, ou seja, a pessoa que vem envenenando os cachorros, que faça a denúncia através do 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, a fim de que possamos esclarecer esse crime e evitar que outros animais sejam envenenados naquela região. Em agosto, o DF ganhou a primeira delegacia especializada em animais. Então, os crimes de maus tratos, eles podem ser denunciados nessa delegacia. É uma delegacia que está ali no complexo policial da Polícia Civil na região do Sudoeste. E, Vivi, é importante a gente trazer essa informação, porque, assim, a delegacia ele tem um número específico, para quem quiser entrar em contato, mandando mensagens de texto pelo WhatsApp e também fotos denunciando esses casos de maus tratos. Eu vou passar para todo mundo aí que está em casa nos assistindo. Olha só, é o 986261197. Aqui a Polícia Civil diz que nem precisa se identificar, mas é preciso colocar onde que aconteceu, né, todas as informações possíveis para as pessoas conseguirem aí passar para a polícia e a polícia conseguir investigar. Maldade, né? Agora, olha só que notícia boa para você que quer pagar suas dívidas, hein? A Neoenergia, ela começou a fazer parte do programa Desenrola Brasil do governo federal. E aí está oferecendo até 90% de desconto aos clientes que possuem débitos com a empresa. Então, os consumidores, eles terão até o fim de outubro agora, hein, para fazer essa negociação e o valor da dívida vai poder ser parcelado ainda em até 60 vezes.
Para facilitar ainda mais, o consumidor não vai precisar dar nenhuma entrada ali de imediato, já que o vencimento da primeira parcela é depois de 30 dias da data de negociação. E aí, para saber se você tem esses requisitos necessários para poder aderir ao programa e quitar a sua dívida, basta acessar o site da Neoenergia, que é o neoenergia.com. Agora, não é só dívida com a Neoenergia que dá para quitar não, hein? Quem tem dívidas com concessionárias de serviços públicos, comércio, escolas, bancos e financeiras também, viu? Pode acertar as contas para poder acabar com essa dor de cabeça. Essa nova fase do programa Desenrola começou nessa segunda-feira e o principal foco são as dívidas de até R$5 mil. Mas valores maiores que esses também podem ser renegociados com descontos. Veja só como na reportagem. O microempresário Roberto Gonzalez quer negociar a dívida do cartão de crédito no Desenrola. Ele consultou a plataforma do programa e ficou satisfeito com o que viu. Hoje, a dívida do cartão de crédito está em torno de R$8 mil. Tá? Mas, com descontos e tudo, já consegui verificar que baixa pelo menos aí uns 80%. Assim como no caso do Roberto, o governo federal espera renegociar dívidas de 32 milhões de CPFs. O desconto médio é de 83%. Consumidores que ganham até 2 salários mínimos e acumulam dívidas de até R$5 mil terão o desconto à vista ou parcelamento em até 60 vezes com juro máximo de 1,99% ao mês. Quem deve mais de R$5 mil também terá desconto, mas com opção única de pagamento à vista. O devedor que aderir ao programa precisa ficar atento. Ele pode até receber um comunicado da instituição ou da empresa credora, mas qualquer negociação só poderá ser feita exclusivamente na página do Desenrola, na plataforma gov.br. O consumidor precisa ter conta nível ouro ou prata para acessar as páginas do Desenrola. Quanto maior o nível, maior a segurança dos dados fornecidos. Quem estiver no padrão bronze será obrigado a atualizar o cadastro. Desta vez, o programa foi ampliado para as dívidas com as concessionárias de energia, água, gás e internet, além de comércio e instituições financeiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que Desenrola vai apresentar a cada CPF todas as dívidas acumuladas. Ela pode, inclusive, escolher quais as dívidas que ela vai renegociar e quais não. Ela não é obrigada a aceitar o pacote ali de dívidas que estão atribuídas àquele CPF. E olha só, uma vítima de tentativa de feminicídio denunciou o companheiro por meio de um equipamento da Secretaria de Segurança Pública que está sendo distribuído pelo programa Viva Flor. A gente vem falando sobre ele, né? Ele possibilita que o socorro chegue mais rápido. E a repórter Vanessa Vitória, ela conversou com uma mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio e usou esse dispositivo. É um depoimento importante para todas aquelas que têm namorados, maridos ou companheiros que vivem fazendo ameaças e partem, inclusive, para agressões físicas. Vamos acompanhar a entrevista? Oi, Vivi. Oi, gente. Dia Nacional no combate à violência contra a mulher. A gente já noticiou aqui no jornal vários casos aí de feminicídio e também de tentativa. Só de janeiro até junho deste ano foram 38 tentativas de feminicídio aqui no Distrito Federal. E eu vou conversar agora com uma dessas vítimas. Boa tarde para você. Você tá nesse ranking aí, infelizmente. Você tinha um relacionamento de pelo menos 7 anos e em uma desavença acabou que ele tentou te matar. Como é que foi? Foi uma briga familiar, né? E eu registrei a ocorrência. Eu peguei o aplicativo mesmo assim, pensando que nem ia resolver nada. E pensei que ele não ia vir pra cima de mim. Aí um certo dia eu voltando do trabalho, ele tava no ponto me esperando, porque ele sabe que toda a minha programação. Aí, quando eu vejo, ele estava com uma faca. Graças a Deus eu consegui entrar novamente no ônibus que eu estava e em menos de 15 minutos a viatura já chegou, né? A partir do momento que eu acionei o aplicativo. E aí, então, eu dou graças a Deus, né, por me dar rapidez ali e o aplicativo, né, o Viva Flow, que está aí. A gente às vezes pensa que não vai funcionar e funciona muito bem. Eu acionei 2 vezes. Na primeira vez
a viatura ia, mas eu me acovardei, falei, não, ele não vai me fazer nada, e fiquei ali. Só que no dia seguinte ele estava lá pronto para me matar. Ele ia mesmo me matar, a faca que ele atravessaria meu corpo. E eu peço para todas que puder, pegue mesmo o dispositivo, denuncie, porque ele falou para mim que não ia fazer nada comigo. Ele sempre pedia para mim sair do trabalho, que meu serviço tinha muita gente que não prestava, que eu tinha amante, que não sei o quê. Sempre ele tinha uma coisa. Do nada a gente estava de boa, ele começava a caçar briga, me ofender com palavras, né? Nunca, assim, devia de fato sair no murro, não, porque ele começava a brigar e eu começava a falar coisa também, e aí era discussão. Ele já tinha alguma passagem pela polícia e ele ficou preso por causa dessa tentativa de feminicídio? Sim, ele ficou por volta de uns quase 3 meses que ele ficou preso por causa dessa tentativa. E ele já tinha passagens? Não que eu saiba, acho que só uma vez por desacato mesmo, mas de outro problema dele lá. Acho que bebedeira, né? E dirigindo, aí o policial falou alguma coisa e ele respondeu. Se você não tivesse tomado a iniciativa de denunciá-lo, você estaria aqui hoje conversando comigo? Com certeza que não. E assim, dói muito porque era perto do meu aniversário, tinha sido meu aniversário, assim, e ele perturbou o dia todo o meu local de trabalho, ligando, eu correndo o risco de perder meu trabalho. Eu estava trabalhando em 2 empregos, perdi um dos empregos porque a pessoa descobriu que eu já estava para sair, me dispensou. E não estou muito segura nesse outro trabalho, porque ele ameaçou pessoas de lá também. Ele falava que ia matar as pessoas lá, cortar a orelha de não sei quem. Sempre ele estava com uma conversa fiada. Sendo que ele arrumou amante, ele arranjou filho, trouxe para dentro de casa. Mas eu que era a errada, né, no relacionamento, sabe? Hoje você quer reconstruir sua família, sua vida, longe dele, e é claro, com um dispositivo, né, na bolsa, você anda para todo lado ali com esse monitoramento, que faz toda a diferença, te dá um pouco de segurança diante do momento, né, que vocês moram próximos, tem toda uma proximidade, ele sabe sua rotina. Sabe toda a minha rotina, eu já ando vendo meio de vender a casa, eu sei que eu parei minha vida, sabe? Muitas coisas que eu tava para fazer, tinha muitos planos. Eu não consigo mais fazer nada. Minha casa tá uma bagunça, eu não consigo fazer nada dentro de casa. Eu fico no meu trabalho, finjo que tô sorrindo só pra disfarçar as coisas mesmo, mas só Deus sabe o que eu tenho passado nesses dias. Quando ele foi solto, eu fiquei sabendo, eu passei mal dentro do supermercado. Quando eu desci do ônibus, era o mesmo ônibus novamente. Ninguém desceu na parada comigo. Eu via ele de novo, era a mesma coisa de eu estar vendo ele naquele local. Eu ligava pros meus filhos pra eles irem me alcançar, eu não cansei. Eu passei muito mal, era como se eu andasse assim uns 2, 3 quilômetros para chegar na minha casa, porque ninguém descia, eu tava sentindo ele, a presença dele ali. Por muitos dias eu fiquei vendo ele ali naquele local, naquela mesma posição, a pessoa que jurava te amar, que queria viver com você a vida inteira, envelhecer contigo, tá ali te esperando, assim, você entra numa confusão que você não sabe nem porquê, mas eu poderia não estar mais aqui hoje. Realmente não estaria aqui hoje. Eu agradeço muito a Deus. E a policial lá, quando eu registrei a ocorrência, que me falou que tinha nesse programa, né, de proteção, muitas não aceitam, mas aceitem, porque vocês não sabem o livramento que Deus dá. E isso ajuda muito mesmo. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento aí. Então, nesse Dia Nacional de Combate à Violência, que outras mulheres usem o exemplo dela, que está aqui hoje, viva, contando esse relato pra gente. Como ela falou, tudo começa muito lindo, começa em um relacionamento que o homem jura amor e, de repente, acontece isso, jura fidelidade e daqui a pouco está traindo, jura cuidado e daqui a pouco está querendo que saia do emprego, está querendo que tenha uma vida completamente direcionada a ele. Então são pequenos gatilhos que essa mulher precisa observar para sair antes desse relacionamento, antes que vire uma grande confusão que pode acabar com a vida dessa mulher, que pode acabar ceifando a vida dessa mulher. Triste, né? Mas vocês viram aí a importância de procurar realmente ajuda.
Olha, deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho da participação de vocês aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, 996232421. Aquele momento da foto que a gente gosta aqui, né, de se conectar. Olha lá, Cássia, amamos assistir vocês. Está ela ali, que já fez um registro acompanhando o nosso jornal. Obrigada, Cássia. A Lucilene não escreveu nada, mas mandou a foto ali, estava acompanhando a gente. Obrigada pelo registro, Lucilene. Você que vai mandar também sua foto, sempre coloca ali, aproveita, diz de onde você é, que a gente se sente ainda mais próximo. O Raimundo já escreveu ali, ó, boa tarde, Viviane Costa, o nosso jornal SBT Brasília está no ar e estou acompanhando também a partir de agora. Seja bem-vinda na minha humilde residência, Raimundo, lá de Taguatinga Sul. Muito obrigada, viu? Estou me sentindo muito acolhida e seja muito bem-vindo sempre aqui também no SBT Brasília Primeira Edição. Você, Raimundo, e todos vocês, muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde, a gente se vê de novo amanhã. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Um beijo. Tchau, tchau.